Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de falar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, todo mundo deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Ó, se inscreva no canal, ative os sininhos. Eu acho bom você se inscrever no canal e acho melhor ainda se você se inscrever no canal e mandar pros amigos também se inscreverem. Na última semana nós ganhamos 12 mil inscritos no nosso canal. Estou sem palavras para agradecer. Esse mês, final do mês de maio e esse começo de mês de junho, a gente está com um algoritmo muito amiguinho nosso, então estamos entregando tudo. Então, para ajudar, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda em todos os grupos do condomínio, aquele grupo da pelada. Faz o seguinte, manda por engano, sabe aquele grupo que só a gente tem? Manda naquele grupo também. O importante é, ó, botar o dedinho lá que eu tô falando aqui no link, beleza? Gente, já está lá no Instagram? No Instagram, ó, aqui, ó, @geral.pod no Instagram. No Instagram, os boletos são pagos em débito automático, todo mundo é limpinho, a barba é feita, maquiada, eu não tô gordo, eu meto um filtro lá, fico lindo. Instagram é uma grande mentira. Eu já falei, o nome do Instagram devia se chamar Brasil. Lá é uma mentira, é mentira. Gente, tem também o TikTok. No TikTok aqui, ó, @geralpod no TikTok. No TikTok não tem dancinha, mas no TikTok é onde a mágica acontece. Os cortes bombam, geram vários debates lá. Eu, se fosse você, se inscrevia lá no TikTok, seguia a gente lá no TikTok também. Inclusive, o nosso convidado de hoje, o vídeo dele é um dos que mais bombou no TikTok, porque se tem alguém, já inclusive é a terceira vez que ele vem aqui para ver que o cara tem assunto pra tudo. É uma aula. E o melhor assunto com ele é o antes da câmera ligar. Porque aí eu pego a aula, aprendo, e aí depois a gente só joga pra vocês. Porque aqui é conteúdo de qualidade. Mas antes disso, que horas são? Gente, essa hora, ou eu tô com fome, ou eu tô na Paladares. Não tem outra opção. Gordo é assim, vive com fome ou vive comendo. Eu, nesse momento, espero estar na Paladari, onde tem o melhor buffet aqui da Barra Olímpica. A Paladari de segunda a sexta, o melhor buffet, várias opções. Aquela comida saudável, salada, chicória, beterraba. Dizem que é maravilhosa. Eu, como sou gordão, eu passo direto para nem sentir o cheiro. Aí vou lá e pego o bife à parmegiana, arroz da piamontese, rabada, aquelas coisas que gordão gosta. Faço um morro, porque só pode servir uma vez, com 2 proteínas, mas no melhor preço da região, é só ir lá. E no final de semana, sexta e sábado, tem o rodízio de pizzas petisco, que é sensacional. Tem um segredinho que é o risoto de camarão que eles colocam também, que é para comer sorrindo. E no sábado, na hora do almoço, a feijoada, que é aquela que eu falo. Gente, se você não estiver com fome, não vai semana que vem. Eu faço assim, eu não tomo café, meio-dia eu bato o ponto, chego lá na Paladari, meio-dia eu chego e não tenho hora para sair. Fico lá, faço um pratinho, volto, aí chupo uma laranja, peço um negocinho, volto. Fico 2, 3 horas lá, o pessoal já começa até a me olhar de cara feia. Não tô nem aí, porque vale a pena. Mas é o que eu sempre falo, não vai com fome, não vai sem fome, vai com fome, porque lá é para comer muito. O preço é super especial. E se falar que é meu amigo, ainda ganha uma laranja para chupar. Ok? Posso ir, né? Gente, a gente vai conversar aqui com o meu amigo, como eu disse, terceiro, já entrou aquela categoria, o recorde aqui da nossa de participações, que são 3 participações, pouquíssimos convidados tiveram essa condição de trazer conteúdos diferentes. Se você pegar a primeira entrevista dele, vai lá, vou botar o link lá embaixo. Se pegar o primeiro papo que ele teve aqui, foi uma entrevista com um assunto. O segundo, o outro. O terceiro, a gente não vai falar em nada que a gente falou nos outros 2. É novamente um papo recente, um papo atual, porque ele, não sei porquê, ele vai me explicar, ele está sempre envolvido nos casos de maior repercussão aqui do Brasil. E eu tenho um grande prazer de receber o meu amigo, Dr. Joab Sobrinho. Pô, que prazer te receber, cara, mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Você é formidável. Você, com suas palavras, as pessoas vão achar que realmente é um grande criminalista, hein? Obrigado, é um prazer. Vamos entregar tudo para essa galera aí. Tem muito conteúdo para hoje. Que bom. Agora, a gente já veio aqui, como eu disse, a gente falou no primeiro, conheci o seu trabalho através de um caso lá de repercussão de um artista. Aí depois a gente falou de bet, a gente já falou de acidente de carro. Hoje, o assunto que mais se fala, tanto no meio artístico como no meio policial, é essa questão
tanto dos artistas, dos influenciadores envolvidos com bet, né? E também o principal nome, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi essa história envolvendo Pose, a Vivi Noronha, mulher do Pose, a equipe da Vivi Noronha, o Matheus, que é o seu cliente. Então, eu queria que você apresentasse para quem ainda... que mora em Marte, que mora em Júpiter, e não está sabendo desse caso. Que caso é esse? Que história é essa? Primeiro, assim, dá uma passada no que é a história e depois onde que entra a sua participação. Então, Rodrigo, foi desencadeada uma operação agora, recentemente, pela Polícia Civil. A cúpula da Polícia Civil, inclusive, deu uma entrevista para vários repórteres. Nessa ação, o alvo ali não era o MC Pose, era a esposa dele. E com a esposa também entrou o meu cliente, que vem a ser o Matheus Mendes. Matheus Mendes. Ele está sendo considerado o braço financeiro da organização criminosa entre Comando Vermelho, Al-Qaeda e seu laranja da Vivi. Eu vi o delegado falando. Ele falou dessa forma. Então, assim, nessa operação, o sigilo foi totalmente violado e eles fizeram a coletiva de imprensa e colocaram e ficou isso para a imprensa. Por outro lado, eu vejo grandes excessos acontecendo, não só por parte da polícia, mas também até pelos próprios MCs, porque eles, de tanto serem retalhados, eles acabam também cometendo excessos na fala deles. Mas hoje nós vamos desmistificar aqui algumas coisas referentes ao meu cliente, deixando claro que a atuação da polícia está totalmente errônea e dizendo quais serão as responsabilidades de cada uma delas. Mas no caso do Matheus especificamente, eu vi o delegado, foi aquela entrevista que o delegado era um careca, não é? É o Dr. Jefferson. Dr. Jefferson. Ele falou claramente o nome do seu cliente. Ele afirmou. Ele afirmou. Afirmou. De que forma isso? Qual foi o erro que ele cometeu, então, em relação a fazer isso? Então, todo inquérito policial, ele é sigiloso, porque você precisa preservar o investigado. Porque imagina o seguinte... Os policiais não são hoje os atores principais do processo penal. Então, você vai para o processo penal lá, você tem lá o advogado quanto defesa, o promotor quanto acusação e o juiz. O delegado de polícia, a Polícia Civil, em geral, eles são auxiliares da promotoria, são coadjuvantes. Eles não podem ser protagonistas, porque eles não fazem parte do processo penal. E aí, tudo para eles não são provas, são indícios. Eles podem colher indícios. Eles apresentam... Respeitam a cadeia de custódia, de produzir a prova e guardar para o momento certo, ser levado ao tribunal. E, neste momento, quando já estiver no processo, o advogado e o promotor, ali sobre o contraditório, vai certificar se é uma prova ou se era mero indício. Tá. E se a prova era lista ou se era ilícita, porque a prova ilícita sai no começo do processo. Então, assim... Nem entra lá. Nem entra lá. Quando ele chega a afirmar claramente que ele faz parte, que ele é o operador financeiro, ele violou o sigilo profissional. O sigilo do inquérito. O pior do que isso. Eu peguei o processo todo, tive a prudência de pegar lá o inquérito policial. Meu cliente não foi indiciado desse inquérito. Ou seja, quando você tem um inquérito policial instaurado, você é indiciado. Sim. Depois disso, você tem a denúncia do promotor de justiça, você vai ser denunciado, você vira réu ou acusado. Tá. No caso do meu cliente, ele sequer oficialmente estava sendo investigado. Não, mas naquele processo... Você deve perguntar assim, como assim? Eu preciso perguntar. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Eu assisti uma entrevista... Sim. Falando que o Matheus, né? Eu até tava eles falando... tinham provas contundentes. Eu até conheço a mãe do Matheus das redes sociais. E aí eu falei, já vi esse menino, já vi uma foto desse menino. Sim. Aí me lembrei que era ele. Aquela entrevista ali... que já seria um absurdo se ele tivesse sido... Se fosse verdade, já não poderia. Mas ele não está no processo? Então, ele não está no inquérito. Não está no inquérito? Não está no inquérito. O que acontece? Chega a ser pior, né? Vamos lá. No dia 7 de maio de 2024, o delegado de polícia, que é o Dr. Jefferson, ele faz de ofício, ele faz um registro de ocorrência pedindo que só instale um inquérito policial para apuração do crime de lavagem de dinheiro decorrente do Comando Vermelho. Tá. Quando chegou no dia 14, no dia 7, sai o relatório de inteligência, com todas as pessoas ali, todos os alvos que deveriam ser investigados. Tá. No dia 14, o mesmo delegado lança uma portaria com todos os dizeres ali, com todas as solicitações, mandando comunicar ao Ministério Público, instaurar um inquérito policial e também pedindo que fosse solicitado o relatório de inteligência financeira
daquelas pessoas físicas e jurídicas ali mencionadas. Ah, então, até aí tá legal. Até aí, perfeito. Então- Perfeito, aspas. Vamos lá. Tem uma discussão na doutrina, estava discutindo muito, inclusive, na jurisprudência, agora já está pacificado, de que o COAF ele pode, se pegar no radar dele qualquer ilegalidade, qualquer depósito suspeito, ele pode pegar aquela pessoa ali e pedir para que eles investiguem. Olha, investigue isso aqui, Ministério Público, O COAF, a polícia. que é o quê, para quem não entende? O COAF é justamente o sistema que controla toda a parte financeira. Você tem hoje, a grosso modo, tudo que você tem hoje de parte financeira do Banco Central, ele vai... Tem uma conta bancária. É um relatório... Fez um depósito, Tá. ele vai mostrar para quem foi, para onde foi, qual foi o depósito. Ele tem todo acesso à sua vida financeira. É tipo esposa. É um extrato da sua conta. É um extrato da sua conta. Só que assim, o que acontece? O COAF, ele diz que a transação pode ser suspeita, mas ele não pode afirmar, porque ele não sabe qual é a relação contratual que existe. Exemplo, você pode pegar um depósito na minha conta de um cara que está sendo considerado um mega traficante. E aí você diz, essa aqui é transação suspeita. Ele recebeu R$1 milhão. Investiga. Aí manda investiga. Aí quando na hora de me investigar, eu vou apresentar um contrato de honorários, tem um processo que eu estou defendendo do cara, acabou o problema. Então, para isso, tem que ter o quê? Seriedade. Claro. Só que o COAF ele não tem seletividade. O COAF, o que ele faz? Como se fosse um algoritmo. Caiu lá e aí caiu na malha deles, eles vão pedir para investigar. Perfeito. Agora, a contrário senso, o Ministério Público e a polícia não pode dizer eu quero o relatório financeiro Perfeito. de fulano de tal, porque esse fica seletivo. Claro. E aí, Não gosto de você, tem algum problema com você. nesse vamos lá caso em questão, o delegado solicita ao COAF os relatórios financeiros das pessoas envolvidas. Aí vem o do Matheus. Só que ali, naquelas pessoas que ele fala que ele mencionou, não está o Matheus. Mas no dia 20, 6 dias depois que ele instaura a portaria, aparece os relatórios das pessoas que ele requisitou e entra o do Matheus. De forma simplesmente clandestina, porque o inquérito policial ele tem algumas características. A primeira característica dele é que seja oficial. Ou seja, para o Matheus ele não foi oficial, porque ele não foi indiciado, ele sequer era alvo, foi investigado oficialmente, porque ele não estava aqui. Sim. A portaria diz isso, e olha, gente, eu falo isso com muito compromisso e responsabilidade, porque, inclusive, eu tenho ações jurídicas que eu acabei de fazer agora, eu escrevi isso no habeas corpus pedindo trancamento do inquérito policial e a responsabilidade, que seja responsabilizado todas as pessoas que agiram dessa forma para botar o Matheus ali. Então, para não achar que o advogado é leviano, está aqui falando coisa sem provar. Está documentado. E eu tenho responsabilidade com a minha carreira. Então, assim, no relatório de razão não está escrito o nome do Matheus. Que loucura. Não tem escrito também na portaria. Ele simplesmente não foi indiciado, sequer foi ouvido. Então, as características do inquérito policial. Ele tem que ser oficial, ele tem que ser escrito, ele tem que ser sigiloso, ele tem que ser inquisitivo e disponível ou indisponível. Só que, vamos me perguntar aqui, oficial, se ele não está lá, não é. Escrito muito menos, porque ele também não tem o nome dele declarado, ninguém escreveu o nome dele em momento algum, só depois que apresentaram um documento de forma ilegal. Terceiro, é sigiloso, ele foi para a televisão, a cúpula foi para a televisão, da Polícia Civil foi para a televisão dizer para a grande massa, para a grande imprensa, afirmando que ele é esse mega traficante aí, tem ligação com esse mega traficante, que ele é o braço financeiro. Então, uma irresponsabilidade já tá condenada total. A imagem dele. Total. Irresponsabilidade total. Depois disso, a forma inquisitiva, ele sequer foi ouvido. Então, olha quanta ilegalidade. Aí, ele nem chegou a ser detido, nada? Nada. As pessoas devem me perguntar o seguinte, agora, devem estar se questionando. Mas não é possível. Eu também acho que não é possível. Será que eles iam errar tanto assim? Vocês irão ver a partir do momento que o desembargador enfrentar essa questão no Tribunal de Justiça, que já foi proposta, inclusive, hoje pela manhã, antes de eu vir para cá, demonstrando todas essas ilegalidades, aí vocês vão perceber e vão dizer, não acredito que isso aconteça. Acontece muito. Nós temos uma herança muito ruim, porque a gente veio sofrendo, o passado foi muito cruel com a sociedade em geral, quando não se respeitava o devido processo legal. O que significa isso? O processo ele tem que ser devido e tem que ser legal. Você dá um tiro num cara aqui embaixo agora, passando na rua. Tá? É devido responder um processo? É. Mas eu posso deixar você sem defesa, você não pode apresentar provas nenhuma, porque você podia estar em legítima defesa, instituto como dever legal, estado de necessidade. Se eu violo os seus direitos, que foram conquistados com muito sofrimento no passado pelos nossos antepassados, a gente vai voltar para o tempo da barbárie. Não se pode. Tem que se respeitar hoje o quê? A presunção de inocência, que é um princípio muito caro para a sociedade. Nós lutamos muito para chegar aqui. A Constituição de 88 reconheceu a presunção de inocência. Nós temos o direito à privacidade, a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal. Olha só quantas coisas de valor
que você está jogando fora em busca de uma suposta verdade. Você não pode, simplesmente, numa suposta verdade, violar todos os direitos de um cidadão. Existe uma coisa chamada cadeia de custódia. Você produz a prova, aguarda para o momento certo do seu enfrentamento. O momento certo pode ser uma entrevista coletiva? Nunca. O momento certo de um enfrentamento. Primeiro que tudo que o delegado põe ali, apresenta nos autos, são indícios, porque o dono da ação penal, o protagonista da ação penal é o Ministério Público. Você imagina o seguinte, olha só que aberração. Vamos imaginar agora que eu não tivesse feito nenhum procedimento para pedir um trancamento desse inquérito policial, que com certeza, eu posso afirmar a vocês que pese não ser matemático as decisões judiciais, mas é tão escrachante, é tão escandaloso que a gente já sabe qual é o resultado. Mas vamos imaginar que isso fosse à frente. O promotor chegasse lá e entendesse, não tem matéria para poder simplesmente aqui denunciar ele. Eu não vou denunciar, ele não oferece denúncia. E aí? Como é que ele ficou conhecido na mídia? Já era. Tá, ele trabalha como influência. Ele é influência. Já então, é uma péssima influência agora. Então, agora eu te pergunto, quantas empresas hoje vão pedir para ele ser influência? Quantos contratos ele já perdeu por conta dessa reportagem, dessa afirmativa que eles fizeram? Ou seja, um investigado já saiu condenado. Eu até fiz um vídeo esses dias no Instagram dizendo o seguinte, cuidado, você pode sair condenado, você pode ser condenado sem responder uma ação penal. Dá aquele choque, né? É. Basta que os policiais violem o sigilo do inquérito policial, ou seja, violem o sigilo do investigado e afirme em rede nacional que ele é um bandido mais procurado do mundo. Que acabou, porque ele não precisa nem mais responder processo, ele já está condenado, porque mesmo que ele não responda ao processo, ou que responda e venha a ser absolvido, ele já foi condenado. Então, nós tínhamos o direito penal do inimigo, que era para ser garantista para a gente, mas era do inimigo, e agora nós criamos o Código de Processo Penal do inimigo. Ou seja, você pune para investigar. Ou executa a pena ali. Você pune para investigar. Ele está sendo punido para ser investigado. Ou seja, e aí no final, se a investigação não der em nada, você já puniu. Aí você fala, não, tudo bem, você não vai responder uma ação penal. Olha, graças a Deus você se livrou dessa, mas em compensação, o dano causado, o arranhão na imagem, e você sepulta a carreira de qualquer pessoa dessa forma. Você acaba com ela, você detona qualquer pessoa hoje que tiver o seu nome manchado dessa forma, dificilmente vai conseguir se restabelecer. Por quê? Porque quando você vê na televisão passando uma notícia dessa, chamando a atenção, você olha e fala assim, olha, tem coisa de errado aí, esse cara tá mal, tá fazendo isso. Logo vi que tinha uma coisa de errado com ele. Amanhã é provado que não tinha nada de errado com ele, só que eu não tô vendo de novo essa televisão. Já passou essa notícia. Não, a audiência, ela é volante. O que ficou para mim não vai... De repente eu não vi de novo, agora as desculpas. E aí o que acontece? Você acabou com a carreira da pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Eu não estou nesse processo, eu estou no processo da Vivi, da esposa do Pose, não estou no processo do Pose, mas vou te dar um exemplo no caso do Pose ali. Você vê que, porque é público, eu vi, todo mundo notou. Ele respondeu uma ação para a Associação Lavagem de Dinheiro, Associação ao Tráfico de Drogas. Tá? Nessa ação, ele foi julgado em primeira instância e foi absolvido. Foi julgado em segunda instância e foi absolvido. Foram apreendidas todas as suas joias na operação. Quando ele foi absolvido, devolveram tudo para ele. Lá daquela outra vez. Devolveram tudo para ele. E aí agora ele foi preso de novo e apreenderam todas as suas joias. E aí eu te pergunto, eu assisti isso, o delegado Moisés, salvo engano, ele dando a entrevista que as joias não serão devolvidas, que ele vai ter que esclarecer muito bem sobre a origem das joias, quem fez, nota fiscal. Ele não é da Receita Federal para pedir nota fiscal de ninguém. Segundo, ele não era para estar explanando isso novamente, violando o sigilo do investigado em público, e pior, de uma joia que já foi já foi declarada, inclusive em juízo, a sua origem, tudo tanto que foi devolvido. Senão lá atrás houve a falha, se devolveram uma coisa... Então você imagina, se toda hora que instaurarem uma situação contra ele, pegarem a joia dele, ele tiver que justificar, é melhor fazer logo um manual e deixar na mão, só depois de entregar. Isso aqui, ó, conforme foi, mas não, te entrego agora também. Ou bota na Caixa Econômica, penhora e deixa lá, né? Porque, porra... Não faz sentido. Então não faz sentido. Então, assim, atrás de uma suposta verdade, não se pode violar todos os direitos do investigado ou até mesmo do acusado que já foi denunciado. Não pode. Nós temos um direito no Brasil hoje, que eu te falei, é caro para a gente. A Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, ela considerou isso pontualmente, dizendo o seguinte, não se pode mais tolerar aquele arbítrio, aquele abuso de autoridade, aquilo que quando vinha o rei,
olharam para você, sua terra era fértil, sua esposa era bonita, você tinha uma filha, eu quero sua mulher, quero sua filha, quero teus bens, te prendia, te jogava no calabouço e acabou. Era tudo deles, sem devido processo legal, não tinha nada. Então, nós temos mais remoto como história, 1215, a Carta de João Sem Terra, que o rei, ele foi a Portugal, quando ele voltou, os burgueses falaram tudo, temendo o que ele fazia, falou, só desembarca se fizer uma Constituição respeitando o devido processo legal. Não. Ele fez, mas não cumpriu, por isso foi conhecido como João Sem Terra, Carta de João Sem Terra, 1215. Quando nós estamos agora em 88, conseguimos ter esse direito, de ter preservado todos esses direitos, e hoje a gente não tem. Aí vem aquelas polêmicas. Agora chegou a hora da polêmica, porque polêmica para você... Não, mas eu quero... Antes eu quero falar assim, vamos lá. O Matheus e a Vivi, eles foram colocados nesse imbróglio todo. Essa investigação não tem nada a ver com o Pose, né? Não. Tá. Mas falaram até de Al-Qaeda, não é isso? Falaram de Al-Qaeda, olha só como é que a coisa que é engraçada. Falaram lá o seguinte, que o Matheus passava dinheiro para Vivi, pessoa física, no começo, depois passou a fazer pessoa jurídica. Tá. Verdade. Ou seja, verdade, passava dinheiro... Eles trabalham juntos mesmo. Meia verdade, né? Verdade. Eles trabalhavam juntos. Por quê? Eles são influências de casas de bet, jogo de aposta, que no passado não era legalizado e hoje todas elas foram legalizadas. Então não existe crime nenhum, já que essas empresas foram feitas, foram legalizadas pelo Senado. A receita deles é casa de bet. Casa de bet. Vamos lá. Então o que ele faz? A Vivi contrata alguns influencers para trabalhar na casa de bet junto com elas e ela tem o percentual dela normal, isso em contrato junto com a bet e eles. Tá. Ele recebia a parte dele e a parte dela repassava para ela. Ela declarava a parte dela, ele declarava a parte dele. Ninguém teve a prudência de perguntar o seguinte: está declarado no imposto de renda? E tá, não? Todas. Tudo isso? Tudo. Se tivesse feito isso antes de falar que o dinheiro era do tráfico de drogas, ia ver lá que é o seguinte, tem inclusive CNPJ das empresas que pagaram. Era só confrontar uma com a outra, que agora é legalizada aqui no Brasil. As bets são legalizadas. Mas não, sabe o que acontece? Ignoraram, inclusive, o relatório que foi colocado de forma ilegal nesse inquérito policial. Não os condenava. Está dizendo lá o parecer que o dinheiro, a transação, não tem como se comprovar a origem do dinheiro, já que essas empresas que são de bets são instaladas fora do país, mas que pode ter alguma movimentação através de Bitcoin. Não tinha nada a ver com Bitcoin. Era bet mesmo e é trabalho. E está no imposto de renda declarado. Então, assim, faz sentido. O que tinha a ver a bet com o tráfico de drogas? O liame aqui era a Vivi. Eles querem pegar a Vivi e fizeram uma ligação que não tem nada a ver. Todo o dinheiro que está aqui vem a origem que veio para ela, não veio de ninguém lá do Comando Vermelho. É dele passando para ela, recebendo das bets e declarado no imposto de renda. O processo do Pose não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso, nada a ver com isso. E a Vivi Noronha e tem um advogado dela e o Matheus, eles foram colocados nesse inquérito, salvo o melhor juízo, de forma totalmente legal. Por quê? Porque não foram oficializados. Não, por quê? Qual a razão de terem feito isso? Aí quem tem que explicar isso é a autoridade policial quando ele for questionado por isso. Porque questionando, com certeza, ele vai ser questionado. A Corregedoria e o Tribunal de Justiça vai questionar eles para saber por que eles colocaram duas pessoas que não eram alvos da operação, que sequer foram ratificados, ou em algum momento foram retificados lá, a portaria para incluir eles, porque eles foram colocados numa investigação, foram solicitados o RIF deles de forma totalmente clandestina e colocado nesse inquérito, e ao final ser relatado da forma que foi feito aí. A cúpula dando entrevista, essa entrevista, inclusive, é desastrosa, porque violando total sigilo do inquérito policial e dos investigados. Então, pelo que o amigo está falando, quando isso bater lá no juiz, é o juiz que olha quem é o desembargador, quem é? Você viu o desembargador, você viu a... O cara, isso é fato, tá muito tranquilo. Vamos fazer agora, então, mais um comentário a respeito disso. O doutor Fernando, ele defende o Pose. Quando o Pose foi preso, ele impetrou uma ordem de habeas corpus para soltar o paciente, que é o cliente dele. Você viu a decisão do magistrado, do desembargador doutor Peterson? Não. Falando sobre... Desastrosa, foi vergonhoso, inclusive. Ele deixou muito claro todas as ilegalidades que foram cometidas. O uso de algema. A algema tem que ser fundamentado, o uso da algema. Ou seja, qual é o risco que ele corre, que ele oferece para os policiais ou que ele tenha contra ele mesmo. Ou seja, ele pode fazer alguma coisa contra ele ou contra os policiais.
Se você viu nas imagens, Eu postei sobre ele isso. estava totalmente tranquilo. Eu postei. Algemaram ele com o cara na parede, Isso. empurraram a cara dele, fizeram aquela alavanca no braço, empurraram a cabeça dele para baixo. Não deixaram botar roupa. Não deixaram botar uma camisa, uma sandália. Ou seja, por qual motivo? Porque era midiático, era para esculachar mesmo, para esculachar ele. Vamos esculachar ele. Essa era a intenção. Não era manter preso, nem prender, não. Era para esculachar. Era prender esculachando. Então, assim, a questão é, quando o desembargador fala que esse show foi feito midiático, e fala, inclusive, que vai ser apurado a responsabilidade por qual motivo que eles fizeram aquilo, você percebe que logo em seguida, coletiva de imprensa. Eles vão o tempo todo coletiva de imprensa, e aí apreenderam todas as suas joias, fizeram tudo novamente, que já foi feito anteriormente. Ele até falou que da primeira vez não devolveram tudo, né? Isso é um caso que eu realmente não tenho. Eu vi na mídia. Eu vi na mídia, mas eu não gosto de comentar. Coisas que eu realmente não conheço, eu não gosto de comentar. Ele falou que os filhos dele estão com medo de policial, que, pô, a cena foi dantesca, né? Eu fico muito à vontade pra falar, porque assim, eu não conheço, juro por Deus, eu não conheço uma música do Pose, não acompanho a carreira dele. Eu também não acompanho. Aí, por acaso, eu fiz esse post falando que eu achei um pouco exagerado, e aí eu até coloquei uma música do Pose pra compor, né? Como trilha sonora. Por quê? Porque eu botei lá no Instagram, Pose, e aí veio, eu nem ouvi a música. Sim. Aí uma pessoa falou, não gosto do Pose, mas tá botando a música do Pose. Não falei que eu não gosto do Pose, falei que eu não conheço a música do Pose. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 16, que ouvem o Pose. Sim. Gostam, já foram em show do Pose uma vez. Eu tô muito tranquilo pra dizer. Eu não é uma figura que eu simpatize, mas eu também achei que aquela cena foi lamentável. Degradante. Principalmente o fato dele estar em casa e sair sem camisa e descalço. Faltaram assim, um pouco botar corrente nas pernas, né? Porque, com certeza, ele levou a carteira para poder levar os documentos dele para a delegacia. O tempo que ele foi pegar a carteira, que ele não estava em casa com a carteira... Uma camisa. Botasse uma camisa e que fosse um chinelo. Ele não estava, olha só, Rodrigo, ele não estava nem em lugar de risco. Ali não é comunidade, ali é um shopping de luxo, inclusive. As pessoas que moram ali são pessoas de bem. Então, assim, não tinha risco para a polícia ter que sair correndo. Ficou feio. Detalhe, já foi com a imprensa, vazando informações para a imprensa cobrir. Então, assim, percebe que a quantidade de erros, aí o desembargador vem realmente relatando tudo. Porque com o pessoal que roubou lá o INSS, lá, que tirou do dinheiro dos velhinhos, até hoje não foi feito nada. E aí você pega um rapaz que está ganhando a vida dele, ele, juntamente de todos os que tocam em comunidade, porque não é só ele, não. Olha só quantas pessoas vão tocar em comunidade, querer criminalizar isso é complicado demais. É você criminalizar o artista que faz Tropa de Elite. O cara que fez Cidade de Deus, que figura lá como traficante, mostrando... Ele não está simplesmente fazendo apologia, ele está contando a história real de como é que é na favela. Nós temos hoje duas situações muito, muito complexas. Nós temos o pessoal que nós chamamos de os burgueses, que somos nós aqui na pista, e nós temos os favelados que ficam dentro da comunidade. Você acha que o Estado aqui ele é tão presente quanto é aqui na favela? Eu vou te falar uma coisa agora que você vai dizer assim, faz sentido isso. Você pega hoje e você é pai. Imagina você chegar todos os dias na sua casa e só bater nos seus filhos. Você só chega para bater, você não faz mais nada, só bate neles. A sua mão é só essa. A tua esposa é aquela que só dá o carinho. Quem que você acha que ele vai amar mais? Minha mulher. Não tem jeito, né? Então vamos lá agora para a favela. A criança tá passando mal, tá doente. Nós temos favelados, aquelas pessoas que não têm condições nenhuma, não tem luz, não tem água gelada, não tem uma geladeira sequer. Passando dificuldade com 3, 4 filhos. As crianças ficam doentes. Está com febre altíssima. Aí ele vai se socorrer do Estado da burguesia. Nosso Estado aqui está presente. Nós estamos aqui, podemos confiar em vocês. Aí nós chegam lá no SUS, não tem o medicamento. E aí ninguém dá a mão, ninguém faz nada. O que ele faz? Vai no movimento. Vai no movimento e fala assim, poxa, eu estou precisando, meu filho, eles vão acabar morrendo, estão muito mal. Ô tia, só um pouquinho. Eu vou mandar para a senhora buscar agora. Quais são os remédios? Manda buscar os remédios e dá uma ajuda. Cara, você vai me dizer se isso está certo ou está errado? Na minha visão, eu não vou dizer se está certo ou se está errado. Eu vou te dizer o seguinte, a gratidão desta mãe, que foi que o filho acabou de ser salvo, vai ser pelo Estado que fechou a porta ou por aquele que deu a mão? Mas isso tem um outro lado. Porque eu já ouvi aquele lá da Rocinha, o NEM da Rocinha, ele começou a se envolver por conta disso. Que ele acho que foi a filha dele ou o filho teve um problema. E aí você gera uma dívida, porque não existe almoço grátis. Sim. Eu sou de um tempo, tenho 48 anos. Sim. Eu sou de um tempo em que o tráfico de drogas, e não estou fazendo nenhuma apologia, qualquer coisa me defende aí, não tem dinheiro para pagar você não. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, mas eu sou do tempo do tráfico de droga, que o traficante era da região, era daquela favela,
não chamo comunidade, chamo favela. Era daquela favela. Sim. E aí, ele respeitava as senhoras, ele respeitava as mulheres. Ele não queria que roubasse, que fizesse nada na região ali de baixo, porque dava problema. Funcionário. Então você está me dizendo que eles funcionavam como um verdadeiro Estado? Não sei. Quem está falando... Porque... Eu não estou falando isso. Olha só, tudo isso aqui é obrigação do Estado. Que é função do Estado, perfeito. É função do Estado, não é função da favela do traficante. Isso aí. Só que assim, você percebe que eu defendi... Vou te contar um caso legal, rápido. Eu defendi um camarada que ele estava sendo acusado de associação ao tráfico de drogas, porque ele trabalhava dentro de uma empresa, dentro da favela, no coração da favela. E aí os traficantes chegavam lá e pediam as máquinas do caminhão dele para poder fazer transporte, obra de coisas deles. Uhum. Foram pegos e acusaram ele dessa forma. E aí eu perguntei o seguinte... Se não fizesse? Teria como ele dizer não? Claro que não. Olha, vem 4 caras de fuzil, eu quero um caminhão, uma máquina, chefia. Tu vai dizer que não vai mandar? Tá maluco. Sabe o que o delegado falou? Eles podiam ter chamado a polícia. Você tá brincando. Né? A gente tá brincando. Aí nós estamos em que país? Porque na Suécia. Chamar a polícia para entrar na Rocinha, para fazer uma incursão na Rocinha, 60 delegacias, 20 batalhões, exército, marinha, aeronáutica, vai ficar 24 horas e depois sai. E pegou 4 fuzis, 3 fuzis. Pô, como é que esse cara vai chegar ali e vai dizer que não vai dar um negócio para um cara que sabe que não, a polícia não vai alcançar e vai morrer no dia seguinte? Pô. Então, querer cobrar isso do cidadão, coação moral irresistível, não tem como resistir, não tem crime nenhum aí. Ele está fazendo exatamente aquilo que ali, aquele Estado criminoso está impondo a ele. Então, o que acontece hoje, Rodrigo, é que o Estado, hoje, ele é falido. Nosso Estado é falido em todas as situações, tanto na saúde quanto na... Estado como um todo. Estado como um todo. Na saúde. Eu não tenho nada contra a polícia, não. Eu tô aqui não, só... eu tô falando Estado não é só Rio de Janeiro. Estado geral, Brasil, país. Eu tô evidenciando que a segurança pública, por falta de investimentos do governo, eles simplesmente estão falidos. A saúde está falida por falta de investimento. As escolas estão tudo falido. E aí o que acontece? Para não assumir que eles estão em total falência, eles usam do braço forte deles para tentar se manter na posição de Estado. Porque se você parar para analisar, como é que um Estado não pode adentrar certos lugares? Porque quem manda no território? Quem manda no território ou é um miliciano ou é um traficante. Isso não existe. Como é que eu posso ser dono, tomar conta de um país onde tem vários estados com vários bairros e cidades e tem lugares que o Estado não pode adentrar? Então, se ele está assumindo que ele não pode adentrar aquele estado, como você vê, a polícia dificilmente consegue invadir, fazer incursões no Salgueiro, as grandes favelas, o próprio Alemão, a Rocinha, não consegue adentrar nesses lugares e quer cobrar das pessoas que estão lá dentro que eles respeitem as leis aqui de fora, quando ele tem uma lei imposta lá dentro que se ele não cumprir, ele está morto. E aí você para analisar o seguinte, no caso do Pose, o doutor Fernando brilhantemente está defendendo ele, mas o meu comentário é só para vocês refletirem sobre isso. Todo mundo sabe que na favela, quem banca o baile funk é mesmo a organização criminosa, sim, mas não banca para ele, não. Ele chama um cara de eventos, esse cara de eventos tem um acordo com eles lá financeiramente para poder trabalhar dentro da favela, e em cima disso, eles contratam o artista. E aí é o Pose todo o Brasil que vai tocar lá. E aí tem um detalhe: no dia da festa, o dono não pode ir. Porque eles vão levando arma de fogo, ele quer que o cara faça o quê? Para de cantar e vai embora. Como é que ele vai parar de cantar e ir embora? Como assim? Não entendi. Quando o cantor tá lá, a polícia quer que quando chega o pessoal do movimento armado, ele vai embora. Ah, tá de brincadeira. Você tá onde? Eles vão estar lá para fazer essa segurança para ele tocar o show só para as pessoas que moram lá? Ele não pode, ele não tem como, direito de ir e vir. Se nem a polícia consegue entrar, ele, como cantor, vai conseguir resolver isso. Então, cobrar dele uma coisa que para ele é impossível. Mas no caso do Pose especificamente, vamos lá. A gente está falando aí de um artista que ele já teve participação, segundo consta, no tráfico. E outra, na hora de fazer aquilo também não sei se é verdade ou se é mentira. Na hora que ele foi detido, que ele foi preso, ele colocou que ele tinha, na hora de mandar ele pra ala, não sei como é que chama. Comando Vermelho. Que ele era do Comando Vermelho. Vamos lá. Até que ponto isso liga ele ao Comando Vermelho? Então, vamos lá. Você mora onde hoje? Eu moro em Jacarepaguá. Quem que domina lá? Miliciano? Não, na minha... Não sei. Mas Jacarepaguá. Milícia. Tá. Vamos pensar assim. Você é preso hoje. Vão te perguntar. Onde você se sente mais seguro? Onde tem o miliciano da minha região. Porque ele sabe que a sua região é dominada pela milícia. Se ele te coloca na ADA, te coloca no terceiro comando, o que vão perguntar? No Comando Vermelho, eles vão saber pelo seu endereço onde você mora, você pode morrer.
Então a questão dele, a origem dele é da favela. Então, assim, se ele tem que escolher, tem que escolher mesmo um lugar que ele se sinta mais seguro, porque eles não vão esculachar as pessoas da região deles, mas vão esculachar pessoas de outras regiões. Então, isso não é uma confissão de que ele faz parte do tráfico, isso é uma proteção para que ele não venha morrer na mão de terceiros por conta do bairro, da região que ele mora, que ele sempre conviveu. Agora, quanto ao envolvimento do Pose, não existe pena de caráter perpétuo. Isso está na Constituição, é uma cláusula pétrea. Se não existe pena, também não existem seus efeitos. Como é que ele já respondeu um dia e vai ficar o resto da vida com essa estigma? Isso já acabou. Pena cumprida, pena esquecida. Ele era menor, ele resolveu. Então, hoje, ele é cantor. Senão, nós estaremos aqui novamente, o Estado fracassado, não reconhecendo as próprias coisas que nós conseguimos os direitos que nós conseguimos através de muita luta. Lá no Código Penal fala, ó, no Código Civil, pena cumprida, pena esquecida. Se você falar da pessoa depois que ela cumpriu a pena, dando moral. Aí você vai para o direito penal. Lá o artigo 92, 93, salvo malha juízo, que eu sou ruim para guardar esses artigos, mas o Código Penal diz lá, de direito à reabilitação. Você respondeu um processo, depois de 5 anos transitado em julgado, você volta a ser tecnicamente primário, ou seja, acreditando na ressocialização. Você vai para a LEP, para a Lei de Execuções Penais, que também fala aqui para vocês, que você tem o direito de ser ressocializado, acreditar que você pode ser reinserido na justiça, porque todo mundo confunde o que é prisão hoje. A prisão hoje não é para punir, não, somente punir, não. As pessoas pensam que é para punir, é para ressocializar aquele reeducando. Isso é uma falácia, né? Sim, mas essa... No Brasil é uma falácia. Mas é o que está lá. E aí, quando você pega um cara que já foi do tráfico de drogas, ele abandona o tráfico, faz o sucesso que esse menino está fazendo, e aí começa-se a tortura. Que ele já foi traficante, vai ser eternamente. Não existe pena de caráter perpétuo, muito menos seus efeitos. Ele não vai ser perpetuamente só porque um dia ele teve envolvimento. Agora, vamos pensar assim. Isso não é morde a sopra, é a realidade, porque eu sou um cara muito justo naquilo que eu tenho como ideal de vida, eu sou um cara comprometido, tenho 52 anos de casamento, sou comprometido com a minha 52 anos de casamento, de idade, perdão. Ontem tinha um casal lá na televisão, 84 anos de casado, Deus me livre. Vamos lá, 52 anos de idade, tenho 20 anos de casado, e assim, sou comprometido com a verdade no meu trabalho, porque eu jurei defender o certo e o direito. Então, assim, só que se o direito estiver de encontro com a justiça, eu vou lutar pela justiça. Então, o que eu falo para as pessoas? Se você parar para analisar, eu não posso ser puritano e dizer que não é excesso dos dois lados. A polícia, em prol de uma verdade, viola vários direitos. Quem está oprimido também, por essa opressão, também viola várias situações que não devem ser feitas. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Precisava do Pose ficar andando com a capa de celular dele como se fosse uma pistola? Aquela imagem lá no... É uma réplica de pistola. Eu não sabia, eu achei que fosse mesmo. A capa do celular dele. Eu não sabia. E aí, olha só que legal. Ele faria um show desse nos Estados Unidos com aquilo na cintura? Não. Ele faria com isso na Europa? Lá dá merda, né? Então, nem na Globo. Por que ele está fazendo aqui no Brasil, se aqui no Brasil é proibido o porte legal de arma de fogo? Tem porte legal de arma de fogo. A lei proíbe o porte, a não ser que certas classes que podem utilizar. E aí eu te pergunto, essas classes que podem utilizar, qual é a arma? É velada, ou seja, oculta, ou ela é a pampa escancarada? Se nem para o policial, quem tem direito, pode usar ela de forma ostensiva, que você possa ficar olhando, tu imagina aquele que nem porte de arma tem. Então, isso é um excesso, claro, um excesso muito claro. O Oruan, o garoto tem uma cabeça formidável para criar letras, para cantar, tem a empatia das pessoas, carrega um estigma muito grande por conta do seu pai, e as pessoas ficarem vinculando ele. E aí nós estamos, de novo, violando a nossa Constituição, que diz que a pena não passa do apenado, mas acerta o filho dele. É uma coisa assim incrível. Eu lembro no passado, por esse motivo, nós temos que ter medo de regredirmos para aqueles tempos odiosos. Se você vê, hoje nós comemoramos o feriado de Tiradentes. Sim. Ele é um herói pra gente hoje. Mas quando vai lá e assiste, bota no YouTube aí, que é fácil agora, e assiste a sentença dele. A sentença dele de enforcamento, manda sentar em cima do ombro dele para que ele sofra mais, manda salgar todas as suas terras, apagar toda a sua descendência. Cara, que coisa horrível. Apagar tudo, apaga a história do cara, apaga os descendentes, apaga tudo. Hoje o cara é herói. Depois descobriram na frente. Mas já morreu. Já foi feito, ele já morreu, já sofreu, e a história vem tentando corrigir isso, comemorando o dia do Tiradentes. Então, assim, eu não estou dizendo que esses meninos são heróis, eu estou dizendo que eles estão sofrendo estigmas de pessoas, ou do passado, ou de pessoas ligadas a eles. Aí você vem para o menino e fala assim, quer ver? Eu vi aqui um podcast seu falando com o filho do Tim Lopes. Tim Lopes.
E assim, nada contra ninguém, muito menos contra o jornalista, mas é profissão de risco também, ele estava correndo o risco de estar filmando o pessoal lá. Mas assim, ele questionando porque o Oruan tem uma tatuagem do Elias Maluco, né? Dizendo que aquela tatuagem... Cara, o Elias Maluco pra todo mundo é bandido, pra ele é o tio dele, pô. Mas ele até fala isso, sim. o Bruno Então, até justifica. Eu achei legal isso, porque ele falou... Mas apoiou pra caramba. Mas ele reconheceu, por isso que eu tô te falando, porque eu sei que ele apanhou, mas olha só, pra ele é família, não tem como você não... Ele não teve contato com o pai. Vamos pegar uma mãe hoje que o filho vira um terrorista, faz um monte de merda, invade colégio, mata uma porção de criança. Quando você pegar esse terrorista e for matar ele, vai ter uma mãe chorando. Sim. Vai ter uma mãe lá sofrendo. E na cadeia, essas mulheres estão indo toda semana lá visitar. Chorando, a mãe não abandona. Não abandona, porque ela sente o cheiro da cria, é dela, é mais forte do que tudo. O poder do amor de mãe é muito forte. Você querer dizer que ela tá errada porque ela tá ali cuidando de um monstro, ela tá cuidando do filho dela, pô. Então, assim, as pessoas não respeitam isso. Nós temos esse problema de não respeitar a dor do outro, não respeitar o direito do outro. Ela tem o direito de amar o filho dela, mesmo ele sendo bandido. Lógico. Ok. Agora, o Oruan, o que os excessos dele? Ele fica desafiando o Estado, claramente ele desafia o Estado, ele fica fazendo sinais obscenos, mostrando o dedo do meio, falando... Fez cavalinho de pau na frente da polícia. Não precisa disso. Ele é um garoto novo, e aí entra o que eu sempre digo para essas pessoas, não só para eles, mas todo cara que ganha dinheiro muito rápido precisa ter um psicólogo para poder lidar com a fama, porque isso mexe com a cabeça. Jogador de futebol que para de jogar fica maluco, depois fica viciado. Esse pessoal, cantores... Artista mirim. Eles precisam ter um psicólogo com eles diariamente. Eles precisam ter um bom advogado para que possa orientar o que pode e não pode fazer, jogar nas 4 linhas. Isso é fato. Eles precisam ter um contador para cuidar justamente dessas declarações de imposto de renda, ver qual é a melhor forma de declarar, qual é a melhor forma de fazer os investimentos. Um cara de investimento financeiro para que possa garantir para ele agora no auge o dinheiro dele, fazer o investimento, para quando ele não sair... Vou te dar um exemplo. Ele perdeu tudo. Acabou a fama. Pô, ele tá acostumado... Tem que viver mais 30 anos. Ele está acostumado com aquilo ali. Então, você vê, o MC Daniel é um clássico. Eu gosto desse garoto, tá? O MC Daniel. Ele vem cantando esses raps também, os funks aí, pesado, não sei o quê. De repente, ele mudou completamente, porque casou com a menina do Bailarina do Faustão, teve filho com ela. E aí, arrumou um cara de investimento, arrumou um cara, um coach para ele, começou a mudar as vestimentas dele, abriu vários CNPJs, comprou vários imóveis. Por quê? Porque ele entendeu que ele tem que ter uma renda, porque essa fase vai passar. E ele precisa continuar. Então, a cabeça muda. Mas tem muitos que não mudam, né? Porque é muito baba-ovo em volta. Então, agora acabou de declarar que ele agora é cantor gospel. Entrou para cantar músicas gospel, não quer cantar mais esse proibidão. Ou seja, o cara evoluiu. A Anitta começou no proibidão. Hoje, tá aí, ó, mega artista, Ludmilla, várias pessoas que você vê que começaram na favela, não terminaram na favela, eles foram evoluindo. Mas isso precisa de uma ajuda. Precisa, literalmente, de um profissional de comunicações. As pessoas não sabem o que é o profissional de comunicação. Não é o cara que vai te ensinar o português, é o cara que vai te ensinar a postura, forma de falar, forma de cumprimentar, de gesticular, quando você deve falar, quando você deve ouvir, como é que você recebe, como é que você não... Exatamente. Então, assim, tudo isso é um cara de comunicação. Essas coisas, essas entrevistas que eles dão aí, que, pô, é uma derrota quando eles ficam enfrentando o Estado, deveria ser feita através de um profissional de comunicação. Porque não se ganha do Estado dessa forma, se ganha do Estado nos tribunais se eles tiverem feito coisas erradas. Fora isso, você não vai ganhar o conflito nunca. Até porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu não quero que acabe o Estado, eu não quero que acabe o direito, eu quero que melhore. É diferente, são coisas distintas. Então, assim, quando você pega um menino desse e fala para ele, tem que fazer desta forma e ele te escuta, a coisa funciona. Mas a maioria não escuta. E aí vem os excessos. Então, eu falo pro pessoal, gente, a gente tem que... 2 pesos e uma medida não dá. Tem que ajustar isso aqui. Você precisa respeitar o Estado. Você pode cantar a história lá da comunidade? Pode. Mas você não precisa, de forma alguma, fazer daquela forma, desafiar o Estado em prol de um outro Estado criminoso. Porque aí você está passando a barreira. Então, se tiver... Isso precisa de alguém para orientar. Mas aí foi como você falou, tem um montão de gente lá que ficou o tempo todo puxando o saco do cara. Que precisa estar no rebote do dinheiro ali. Tudo que ele faz de errado, bate palma para ele. Quando deveria falar, não, cara, você está se excedendo, calma, você está aqui. Tem que ter alguém para abraçar o cara. E aí, às vezes, no caso do Oruan, falta a figura paterna, falta aquela pessoa que tem na frente. Porque meu pai, ele só me olhava. Ele só me olhava. Então, assim, eu achava que estava fazendo errado. Mas ele já tinha certeza que eu estava fazendo, ele só me olhava, já parava na hora, já entendia, ó, tá errado isso aqui. Independente do patamar financeiro que você tá, você tem que respeitar... Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Você tem que ter temor a alguém da família, não é do Estado, não, da família, para que eu possa te ponderar. Porque, olha só, eu não posso pedir que você tenha a mesma consciência
de um cara que está namorando na favela, seja igual a sua. Não tem condição de ser dessa forma. Lógico. Por quê? O nível de tolerância de dor dele é 100 mil vezes maior do que a sua. Sim. Você não tolera certas coisas. Exemplo, se eu chegar agora, que é uma coisa simples, tá? Tá aqui com a luz ligada, cortei sua luz. Cara, tu vai ficar mal o dia todo. Tá sem luz, ele vive sem luz lá. Então isso pra ele não incomoda mais. Se a geladeirazinha pequenininha, tá aí atrás de você, só te serve água que você tá trabalhando, né? Pequenininha. Se deixar ela sem funcionar agora e pedir para ter que comprar água porque você não tem mais a geladeira, já vai te incomodar muito. Ele não tem a geladeira. Então, assim, para ele, o nível de dor é muito maior do que o seu. Só que, A resistência é maior. Só que poucas coisas são aquelas coisas que realmente fazem sentido para ele, que também, infelizmente, é uma herança maldita que nós trazemos da época da escravidão. Dava-se porrada dos escravos, botava para trabalhar dia e noite. Quando chegava, estava todo mundo oriçado, mandava para o deserto com vinho e pão, fazia festa 3 dias. Quando ele voltava tranquilo. É o que a gente faz aqui hoje. A gente maltrata a população o tempo todo. Quando chega nos feriados, libera carne, um churrasco no Guanabara, vende carne lá e a cerveja baratinha, comemora-se 4, 5 dias aí com ponto facultativo também. Cara. E aí o cara volta renovado para tomar mais porrada ainda. Então, assim, a gente precisa mudar isso, pô. Agora, vamos lá. Vamos parar para pensar que o Matheus não tivesse a condição financeira, ele não tivesse tido... o senhor já era advogado dele, não? Não. Que ele não tivesse visto o seu trabalho, tivesse procurado o seu trabalho para ser advogado dele. Sim. Como o Matheus teve essa condição, outros... Talvez a enorme maioria não tem condição disso e não tem a visão de fazer isso. Sim. Como resolver isso? Vamos lá. O Matheus não é bandido. Sim. O Matheus não é bandido. Não. Se o Matheus cai numa penitenciária e fica lá 2, 3, 4 anos... Quantas pessoas estão ele vai assim? virar bandido. Ele vai virar bandido. Não, quantas pessoas estão lá assim? É isso que eu quero saber. Então, assim, a revolta hoje é justamente essa. A revolta hoje... Por que a gente fala que o direito penal... O processo penal ele tem que ser garantista, ele tem que garantir, não ser o processo penal do inimigo. Porque você não pode punir para investigar, você não pode punir para processar. Porque se ao final ele for absolvido, você já condenou ele. Eu tive um caso emblemático na carreira de um rapaz que foi pego por porte ilegal de arma compartilhado. Guarda essa. Olha que coisa de louco. O rapaz era motoboy, ali no mercado de peixe, em Niterói. Os caras chegam de barco. Ali, pega os motoboy e sai. Nesse dia, o cara pegou ele, inclusive foi até uma confusão que ele teve com o outro motoboy, porque falando, a vez é minha, a vez é minha. Pô, e ele brigou tanto que a vez foi dele. O cara sentou na garupa dele e foi embora. Quando chegou, ele tinha uma blitz assim na frente, ele nem voltou, porque ele não sabia. Tá trabalhando? Ele tá trabalhando, colete do motor Uber, e foi. Quando passou, ele mandou encostar. Ele encostou, documento da moto normal, o cara pegou o cara de trás armado. Prendeu os dois, porte legal de arma e ele, porte legal de arma compartilhado. Ou falei, compartilhado porque ele podia usar arma, porque estava na mão de um cara, não tinha condição de fazer isso. Então, assim, e foi provado que no processo, mas ele ficou 7 meses preso. Depois de 7 meses, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele. Agora eu te pergunto, o porte legal de arma de fogo, de uso permitido, que era a arma do cara, é de 2 a 4 anos. Se o réu primário pega 2 anos, 2 anos, ele nem cumpre a pena. Tem suspensão condicional da pena. O cara nem cumpre, ele vai ficar indo assinar lá no fórum de 2 meses. O que está realmente errado. O cara está errado. E o cara que não estava ficou 7 meses preso. E aí? É uma falência do Estado. Então, hoje, novamente, o Estado entra aí, vamos pensar assim, quem não tem condições hoje precisa ir para a Defensoria Pública, que não vai na delegacia, que não acompanha o inquérito policial, que só entra quando você estiver no processo, preso injustamente, depois de sei quanto tempo, com 5, 6, 15, 20 mil pessoas para atender e com uma porrada de estagiário começando no 2º e 3º período do direito. Então, isso não é uma falência, isso não é degradação. Se você pegar hoje, o STJ estava falando que chegou a 1 milhão de habeas corpus. 1 milhão de habeas corpus no STJ para serem julgados. 1 milhão, cara. Tem noção do que é isso? Olha quantos erros, porque o habeas corpus é um remédio constitucional. É quando você não tem mais jeito, você precisa de um socorro, está gritando e fala, todas as pessoas não estão respeitando, eu preciso fazer dessa forma. O ministro Rogério Schietti, ele falou uma coisa, Rodrigo, que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, ele deu uma entrevista, depois até posso você colocar no teu canal, dizendo o seguinte, que nós temos que fazer a meia-culpa dos maus agentes que hoje atuam na justiça. Por quê? Não podemos culpar o PM, que mete o pé na porta, sem um mandado, em busca de uma verdade real, que às vezes até encontra uma droga lá, mas que era uma denúncia anônima, não comunicou ao juiz, meteu o pé na porta e foi lá e pegou. Não podemos também condenar o delegado da Polícia Civil, que viu que a prova foi feita desta forma e mesmo assim ratificou a prisão preventiva, a prisão em flagrante. Também não podemos condenar o promotor que viu que tudo isso foi feito de forma ilegal e ofereceu denúncia.
Mas podemos sim responsabilizar o juiz, que é o primeiro filtro do judiciário, ao ver todas essas ilegalidades, não fazer nada. Ele simplesmente fecha os olhos, finge que não viu e deixa a coisa acontecer. E aí, vai-se para o desembargador a mesma coisa. Aí, quando não tem mais o que fazer, ele precisa entrar com o habeas corpus no STJ. O STJ vai e reconhece de ofício, ele denega o seu habeas corpus, mas reconhece de ofício que houve todas essas ilegalidades e libera o réu. Só que, às vezes... E o cara já ficou preso. O cara ficou preso 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos. Tem notícia de 8 anos preso com um processo totalmente errado. Aí você fala, aí é fácil, é só processar o Estado falido e quebrado, que vai te levar aí 20, 30 anos para você terminar uma ação e receber daqui a mais 50. Detalhe, precatório e que não paga. Então, e uma noite na cadeia, você quer uma reputação, ilibada para continuar trabalhando na sua vida, ou você quer ganhar milhões, como ele acha que vai ser lá na frente, dessa forma? Não vai. Então, assim, você percebe que há exagero o tempo todo. Eu não sei se você chegou a ver agora que pegaram um avião cheio de 400 quilos de droga. E aí, o que o pessoal falou? Aí bateu na cueca, né, doutor? Então, vamos lá. Vamos esclarecer isso. Vamos. Eu tenho uma fiscal da lei na minha casa, uma fiscal da lei de 82 anos. É minha sogra. Por que ela é fiscal da lei? Porque se eu consigo convencer ela, eu consigo convencer qualquer um. Porque essa daí não convenceu, não. Ela é a primeira a dizer assim, ó, não é possível. Essa aí eu tô com ela. Isso rolou dinheiro. Isso rolou dinheiro. Todo mundo diz isso, né? Isso aí não tem como. Tá, então vamos agora pro direito. Lembra que eu te falei que quando existe alguns procedimentos que devem ser respeitados, que o processo tem que ser, ele tem que ser legal, devido e legal, devido processo legal, ou seja, tem que ser legal esse processo, tá? Tiveram notícia anônima de que ia chegar um avião em tal dia, 2, 3 dias depois, ia chegar um avião ali com 400 quilos de droga. Isso é uma notícia que passaram para eles, uma fonte segura. Passou para a polícia. Para a polícia. Você sabe quanto tempo leva para você comunicar ao juiz e pegar um mandado de busca e apreensão? Eu sei porque eu fui supervisor do Juizado Criminal de Niterói. Eu tinha lá o doutor César Felipe Cury, que é hoje desembargador, grande juiz, um cara que eu admiro muito. Ele assinava todos os dias 3, 4. Leva minutos, 10, meia hora, 30 minutos, no máximo 40 minutos, você consegue pegar um mandado assinado. Aí quando ligaram para eles pegaram esse mandado em 10 minutos. De plantão, você pega... Não, eles não tinham mandado. Eles não comunicaram ao juiz. Foram lá, meteram a porra do pé na porta, como sempre, acharam as drogas e falaram, tá todo mundo preso. Só que eles violaram lá a cadeia de custódia. Por quê? Porque não tinha autorização judicial. Ah, mas acharam a droga. Não justifica. E aí é muito claro quanto a isso. Não justifica. Em busca de uma verdade que às vezes até está lá, vai ser confirmada, você violar todos os direitos do cidadão, que para a gente foi muito caro. São valores caros também. Então, assim, a presunção de inocência, violaram lá o devido processo legal, você violar também os direitos da privacidade e a honra. Então, assim, todos esses são muito caros pra gente. Aí eu vou te dizer por qual motivo, então, mas a droga estava ali, ok. Vamos pensar hoje, você, no seu trabalho, chega aqui a polícia e fala, olha, você está preso, nós temos aqui 100 quilos de cocaína. Sem mandado, sem nada? Sem mandado, sem nada, tá? Beleza, não é o caso que a polícia não desse tipo de coisa, eu não tenho nenhum caso para te falar veridicamente, mas eu te falo assim, só para você ter hipoteticamente, como é que eles pensaram na lei. E aí ele fala, se você não me der um dinheiro, essa droga é sua. Como é que você prova isso? Através do devido processo legal. Pô, você tinha comunicado ao juiz que o juiz ia falar assim, mas por que você quer fazer com o Rodrigo Mandrini? O cara eu tô vendo aqui as redes sociais dele, não tem um antecedente na delegacia, não tem antecedente criminal, nunca foi condenado, nunca respondeu processo. Ele ficou maluco, começou a traficar nessa quantidade. Você não tem... Qual foi a informação? Ele vai querer checar todas as informações, porque o juiz não vai conceder um mandado de busca e apreensão errado. Mas como ele sabe que ele não tem nada, porque na verdade eles não queriam, era isso, eles queriam te embuchar de alguma forma, ele faz dessa forma aí. Então, assim, cara, isso é um caso hipotético, tá? Na verdade, mas esse é o pensamento, para que se evitar qualquer tipo de armação. É igual a confissão. A confissão hoje, você está confessando sozinho, mesmo o réu confessando, não é válida a confissão dele. Por quê? Porque lembra da época da boca de fumo, que o cara chegava lá, matava alguém, o cara dono da boca, falava, vem cá, chama o menor lá. Aí vinha o menor, assume fala lá que é você. Aí o cara ia para a delegacia e dizia, um pai com um filho, foi meu filho. Então, assim, cara, isso aí foi muito inocente, foi responsabilizado, porque ninguém tinha responsabilidade de realmente apurar, já que ele está falando que foi ele. E muito culpado foi inocentado. E hoje mudou.
Hoje mudou. Hoje você precisa... Só a confissão dele não basta, precisa ter provas que corroborem com isso. Então, da mesma forma que o devido procedimento deve ser respeitado, a quebra de cadeia de custódia, até para evitar os maus agentes, porque tem agentes... Hoje, rapaz, eu vou te falar uma coisa que você vai dizer assim, você morde a sopra mesmo. Não é nada disso, tá? Eu sou um cara simplesmente numa linha correta do direito e acredito que a gente tem que evoluir para melhorar, sempre. Se eu disser pra você que a Polícia Civil e a PM... Vou tomar um montão de tijolo agora, que isso é polêmica, tá? Se eu disser para você que você tem mais gente séria do que na sacanagem, você não vai acreditar. Eu acredito, mas eu falo isso Mas sempre. sabe o que acontece hoje? O pessoal que está na sacanagem, como eles fazem um barulho tão grande, que eles acabam abafando o bom trabalho desses agentes. Sim. Ou seja, então assim, fica maculando. Eu vou te dar um exemplo claro. A própria cúpula da Polícia Civil ali, os delegados tudo renomados, delegados que fazem várias apreensões, o tráfico de drogas tem que ser realmente combatido, tem que usar a energia do Estado para poder reprimir essa criminalidade, o crescimento desenfreado, até porque ninguém gosta. Eu mesmo fui vítima 2 vezes há pouco tempo, Sim. atiraram no meu carro, tentaram me pegar 2 vezes. Então, tudo isso nós sentimos na pele. Nós sentimos, quanto também advogados sentimos na pele. Só que a todo custo não dá. Porque isso mancha a imagem. Você vê, se eu tranco esse inquérito policial agora porque teve uma porrada de ilegalidade, todo aquele histórico, tudo aquilo que foi bonito na carreira, que eles vêm construindo através de um bom trabalho, fica distorcido, que as pessoas falam, pô, esse cara não pode ser muito sério. Porque fica manchado para ele, tá? Sim. Porque fica assim, olha, já houve precedente do senhor também estar investigando pessoas, colocando provas lá que não eram legais, que eram ilegais, utilizando do procedimento de forma incorreta. Ou seja, Queima todo mundo. por quê? Porque está na busca desenfreada de provar uma verdade e de fazer justiça. E, na verdade, eles são coadjuvantes, deveriam estar ali preparando justamente para o dono da ação penal, que é o protagonista principal numa ação penal, juntamente da defesa, estar enfrentando um ao outro lá com paridade de armas. E eles agora estão furando essa paridade de armas. Então eu vou fazer agora o advogado do diabo pro advogado. O policial que pegou o avião lá, Sim. com 400 quilos de cocaína, ele sabia que ele não podia fazer isso. Então, Se ele sabia que não podia fazer isso, o que fizeram? Aprenderam a droga e liberaram os donos, né? Isso. Não, olha só, vamos pensar assim. Vamos pensar o pior. Explica todo mundo, vamos pensar assim. Vamos. Nós Pode ter sido intencional isso? Pode ou não, né? Mas eu vou te dizer se você conseguir entender melhor. Tá. Eu vou uma coisa mais... Eu sempre acredito no bem, eu nunca acredito no mal, em que peço saber que existe, tá? Então vamos pensar assim. Você tem hoje na sua visão hoje, política de ser, de que ou é certo ou é errado. Não tem outra visão. Eu vou te passar uma outra visão agora, tá? Quem é que faz direito na PM? São os oficiais. Quem faz direito hoje na Polícia Civil? É o delegado. O restante é tudo pelo 2º grau. Tá? Ok? Você, então, agora é o cara do 2º grau. Eu vou te dizer aqui que eu tenho 100 procedimentos, 100 procedimentos para você escolher um para operar esse cara aqui, sendo que só tem um que é certo, 99 está errado. Qual a chance você tem de errar? 99. Porque você o quê? Desconhece A o lei. Procedimento. Então, imagina um policial. Você fala para ele assim, ó, você não respeitou a cadeia de custódia. Ele, o que é isso? Ele não estudou para isso. Quem tem esse filtro é quem está acima dele. Não vem de papo. Isso é papo. Não, isso é papo. O cara que trabalha todo dia pegando Ele sabe. cocaína Ele sabe. que sabe. Então tá. Pelo amor de então Deus. Então vamos lá. O mandado, o senhor falou aí que Então vamos lá. em 1 hora consegue Então o vamos mandado. lá. O cara foi pra... A gente sabe por que foi, não é possível. Então vamos lá. Porra. Então vamos lá, para polemizar então a coisa. Não, sem polêmica. Não, vou te dar uma polêmica, uma polêmica legal agora, eu vou polemizar mesmo. Básico. Você já viu aquela manchete assim? Fulano de tal tem 20 passagens, foi preso, já é a 20ª vez que ele tá toda hora solto. Que acontece. absurdo. Isso. O juiz não tá vendo isso. Tá. Você sabe como é que é feito o reconhecimento em sede policial? O que a lei determina que seja feito? Não. Você roubou aquela vítima ali. Isso. Tá? Ela não pode ter contato com você, tá? Você foi preso, foi para a delegacia, a vítima chega na delegacia, não tem contato nenhum com você. Tá. Antes de fazer reconhecimento, ela tem que fazer um RO detalhando exatamente todas as suas características que ela lembra. Cor, altura, roupa, tudo que ela lembrar de você, ela tem que falar por que tem que ser feito isso. Imagina ela falar que o cara era alto e preto. E o cara é branco e louro, tá para ser reconhecido. Pode descartar. Ela nem vai para a 2ª etapa. Primeiro ela passa por essa etapa. Da 2ª etapa, ela tem que ir para lá. Vai ver o cara direto? Não. Ele com 3 pessoas que guardem semelhança com ele.
para não ter dúvida da identificação. Como é que a polícia faz hoje? Ele prende o cara, esses dias eu vi isso. O cara passando, tá aqui o PM, o cara algemado, não sei se é na Leopoldina, ladrão de rua, algemado, tirando foto deles assim, ó, e mandando pra delegacia, né? Com certeza, mandando pra delegacia. Por quê? Porque a vítima devia estar na delegacia e lá ela faz o reconhecimento através do seu telefone celular. Foi ele. Aí quando chegar em juízo, um advogado hoje meia boca vai soltar, vai derrubar porque foi ilegal o procedimento. O procedimento não respeitou o que deve ser feito. Ou seja, quantas vezes você já viu, e eu posso te enumerar várias vezes, isso acontece muito recorrente, de cada 10, um faz o correto, e aí eu te pergunto, por que não faz o certo, só faz o errado? Depois fica reclamando. Aí fica assim, a polícia prende e o juiz solta. O juiz não solta, o juiz simplesmente é obrigado a soltar, porque prende de forma errada. Eu vi um cara comentando sobre o avião aí, um delegado, dizendo que foi preciosismo do juiz querer que fosse comunicado ao judiciário antes da operação. Pô, brinca, preciosismo do juiz, cara. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, hoje, você pode escolher quem você quer processar, quem você vai condenar, você pode produzir as provas, depois o juiz, você é um inconveniente, vai saber no final, só ratifica e assina aqui pra mim. É um mero formalizador das sacanagens do pessoal. Não existe isso. Hoje, o cara tem que entender que os juízes estudou muito para estar ali. Não vou tirar a culpa de alguns juízes que vendem sentença, mas isso acontece em qualquer lugar. Advogado que também desvia, policiais, promotores de justiça, tudo acontece. Mas generalizar e o tempo todo ficar acusando eles por conta de erros, de que já nasce aqui, lembra dos assistentes? Quando chega aqui em cima, se o juiz for sério, ele vai responsabilizar, ele vai dizer que tá tudo errado, como o desembargador fez com a prisão do Pose. Ele fez um habeas corpus, vou te mandar o habeas corpus. Você lendo a fundamentação, tu fica arrepiado. Não tem o que questionar. É uma verdadeira defesa, inclusive, dizendo assim, vocês estão fazendo besteira. Eu vou te dar um exemplo, claro, dos excessos que cometem no Estado e daquilo que realmente deveria ser feito. Você viu que esse menino que é o comediante aí tomou 8 anos. Eu ia falar dele agora. Você viu o valor 2 milhões. da multa? 2 milhões de reais. Eu tive um cliente com 5 filhos. Léo Lins, né? Ele estava trabalhando, sofreu um acidente e morreu. Sabe qual foi a indenização da empresa? 25 mil reais. Para criar 5 filhos, 25 mil reais de indenização. Aí eu te pergunto, uma vida no Brasil, eu desafio qualquer um me demonstrar que uma vida no Brasil ganhou mais de 100 mil reais de indenização. É mesmo? Todos eles são 20 mil, 10 mil, 15 mil, é tabelado, diferentemente dos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, um cara estava dentro do ônibus, o ônibus deu aquela acomodação, ele bateu com a costela, faturou uma costela. 3 milhões de reais em reais. 3 milhões de reais ele ganhou de indenização. Porque não podem fazer, tem que prestar um serviço de qualidade. Aqui não, aqui a gente faz o serviço o pior possível imaginável. Parece que o consumidor tem que pedir favor. Então, assim, a questão é, quando você faz um tipo de coisa dessa forma e você vê que é um destempero total. Porque 2 milhões, nenhuma multinacional ia pagar isso. Ele colocou justamente uma pessoa física, um comediante. A piada do cara é sem graça, mas é um personagem. Sem graça, você não escuta. Eu não vejo. Eu não gosto dele também. Eu nem conhecia. Eu não vou pagar. Tem gente que pagou para ir lá e depois está questionando. E aí, eu vou te falar que tem um desembargador que eu admiro muito, o Dr. Paulo Rangel, ele é da Terceira Câmara Criminal do Rio de Janeiro, e ele fala que as pessoas estão ficando muito chatas. As pessoas chegavam lá, chamavam, fala, meu negão. Pronto, já é preconceito racial. Vem cá, ô Paraíba, vem cá. É preconceito. Tudo era preconceito e vocês estão ficando chato. Porque na minha época, a gente brincava com as pessoas que passavam na rua. Fala aí, bolão, tá ficando magrinho. Então. Então assim, cara, são coisas que você percebe que, na verdade, como é que você vai conseguir controlar uma cultura que vem já de muitos anos enraizada, e aí chamar um para Cristo e falar assim, vou porrar ele. Amanhã não tem mais humorista no Brasil. Mas um bom advogado, no caso dele aí... Não, com certeza vai ser reformado no tribunal. Foi gritante. E o pior é a prisão, né? Foi gritante. Mas, olha só, foi gritante o que fizeram. Não, ele não foi preso, né? Mas foi gritante. Mas aí porque ele ainda não está em todas ele tá respondendo, mas com certeza isso vai ser reformado. Foi gritante. Não vai ser preso. Não deveria nem sequer estar responsabilização penal, na minha visão, ali, se pudesse aplicar uma multa nele. Isso aí. Razoável, assim, mas não precisava ser uma multa na quantidade de valores. Eu tenho uma história na faculdade, eu tinha um desembargador Najib Slide. Pô, cara, ele é um desembargador muito foda, porque ele sustenta a posição dele mesmo, todo mundo contra. Eu admiro isso, tá? Porque o cara se posiciona. Uhum. Mas ele tinha uns entendimentos que eu falava assim, ele foi meu professor na faculdade, um cara fantástico, aprendi muito com ele, e ele trazia algumas histórias para a gente, de casos que ele fazia para a gente depois, como é que nós enfrentaríamos aquele caso, se fôssemos a gente como um desembargador. E ele falou um caso de um cara que com 56 anos de idade entrou na faculdade de Direito.
Fez a faculdade toda, quando chegou com 61 para 62, o cara formou. Fez a prova da ordem e passou. Quando ele foi entregar o diploma da faculdade não era válido. A faculdade não estava escrito no MEC. Caraca. E aí, ele entrou na justiça, pedindo que fosse reparado o prejuízo dele. E aí, ele ganhou 20 mil reais, no frigir dos ovos, 20 mil reais de indenização e mandou fazer a faculdade de novo. Reparou o quê? E aí, eu fiz, o que era a minha tese? Qual era a expectativa de vida que ele tinha de profissional como advogado? De 62 a 75, esses anos, qual é o salário hoje da classe? Então, daqui até aqui, você já vai ganhar esse dinheiro. Porque trabalhar já não pode, porque realmente o diploma Isso não é aí. válido. Beleza? 2, a indenização dele. Tudo que ele gastou na faculdade, todos os custos que ele teve todos esses anos, investimentos que sejam devolvidos para ele com a devida correção e mais dano moral. Não, o que ele faz? Dá 20 mil e manda o cara começar a faculdade de novo. Você vai começar a fazer com 20 mil de novo? Então, assim, eu achei assim, um absurdo. Aí você fala hoje que um humorista, por causa de merreca, né? Por causa de piada, vai pagar essa bagatela, essa merreca de 2 milhões. Não tem como. Não tem condição. Agora, e aí, no caso do Léo Lins, especificamente nesse caso do Léo Lins, se ele fosse. Muito se fala de racismo. Sim. Se ele fosse um cara da favela, essa determinação dele podia ter gerado alguma busca nele? Como é que funciona em relação a isso? Não, né? Não, mas olha só, você quer saber sobre o racismo estrutural. Ele existe. Existe, mesmo que as pessoas queiram esconder por debaixo dos panos, existe. Tanto é que os próprios casos do MC, dos influencers, tem um racismo estrutural aí. O que acontece, Rodrigo? Nós temos que reconhecer que essa molecada fez chover, faz diferença. Eles fizeram na pandemia, foi um tapa na cara da gente. Tinha muita gente em casa chorando, com pessoas empresárias que estudaram pra caramba, cheio de ideias na cabeça, em casa chorando que estavam perdendo seus entes queridos, estavam ficando doentes. Essa molecada de 17 anos, 18 anos, cheia de espinha na cara, estava na internet vendendo infoprodutos, ficaram milionários. E aí começaram a fazer de tudo para demonstrar que eles tinham capacidade e começaram na música, em tudo quanto é lugar, eles estouraram. A gente precisa reconhecer isso. A molecada mudou completamente o ritmo da história, porque não se esperava que um Oruan da vida. Isso é um preconceito. Que é tudo para dar errado. É um preconceito estruturado. Por quê? Racial estruturado. Porque se você parar para analisar, como é que esse cara. Olha como é que eles. Olha o ódio. Como é que esse cara fica cheio de ouro, veio da favela, era do tráfico de drogas. Isso é preconceito, pô. Como é que ele ficou assim? Cantando as músicas dele para aquelas pessoas que gostam desse tipo de música. Então, assim, não achar que que é diferente, não é diferente, não. É sim, tem um racismo estrutural ali, agarrado ali o tempo todo. Você pode ter certeza que eu estou te falando, você que fala que mora na Rocinha. Isso aí. Fala que é filho do traficante. Vai lá, fala que você é filho do traficante fulano de tal. Os estigmas que você vai carregar. Então, assim, hoje, eu digo a você que nesse caso dos MCs aí, deles com certeza é um racismo estrutural. Não adianta colocar homens pretos para poder falar. Botaram lá a autoridade, o delegado, fala muito bem, inclusive, preto, falando que isso não é racismo, para provar que não é racismo, porque ele é de cor também. Isso não existe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faz sentido. Deveria reconhecer. Agora vamos pensar assim. Pega um traficante. Lembra do E? O E? O E era o quê? Branco ou preto? Branco. Como é que o E andava? O E andava de terno. Não lembrava disso. O cara era bonito, de Mercedes, e dava 50, 100 reais de gorjeta no restaurante. Vamos pensar que agora esse cara está saindo da favela, 5 horas da manhã, de terno e gravata num carrão. E vamos pensar que está saindo lá um pedreiro, com a camisa do Flamengo, a barba cerrada, e nunca mais metindo para o trabalho dele. Está numa operação na favela. Quem você acha que vai levar a dura? Quem vai ser esculhambado? Existe um caso emblemático que as pessoas ficaram horrorizadas de um pedreiro que matou os policiais que prenderam ele e tomaram todo o dinheiro dele. Ele tinha acabado de voltar da obra, ele com 4 filhos em casa, e ele chegou para comprar as coisas para os filhos, abordaram ele no caminho. Estava indo pegar os filhos, abordaram no caminho e tomaram todo o dinheiro dele. Rodrigo, tomou tapa na cara. Caramba. Ele perdeu um dente. Ele foi para a delegacia e fez um vídeo de ocorrência dizendo que tinham pego o dinheiro dele, que ele era trabalhador, ele tinha recebido na obra. Riram dele. Não sequer fizeram o registro dele. Que loucura. O cara simplesmente levou pro coração. Chegou em casa, viu as crianças daquela forma que viu lá, começou a levantar um endereço de 1 por 1. E foi pegando 1 por 1. O último ele pegou em Cabo Frio, botou aquele pneu e tacou fogo. Depois que ele matou o último, que ninguém sabia quem era, ele compareceu à justiça e se apresentou e falou: olha, fui eu. Que loucura isso. Porque bandido eu não era, eu me tornei.
Porque eu sempre fui trabalhador, sustentava meus filhos, mas hoje meus filhos conseguem viver com os outros parentes e eu vim para cumprir a pena que eu preciso pagar, mas eles nunca mais vão roubar ninguém. Olha isso, cara. Olha assustador, o limite. Olha o limite da dor de um ser humano, reprimido o tempo todo, essa opressão. Então, assim, eu estou te falando, o problema hoje do Estado é que nós temos que fazer uma limpeza moral e ética nesse Estado, deixando claro que as leis existem, elas devem ser cumpridas, porque só tem duas coisas que você pode fazer com a lei. Ou você cumpre, ou cumpre. Não tem esse papo de descumprir. A lei ou você cumpre ou cumpre. Teoricamente falando, esse né? papo de descumprir não existe. Então, por motivo nenhum, nada justifica você violar os direitos constitucionais de um cidadão em busca de uma verdade real. Então, se nós começarmos a ter essa ética, começarmos a ter essa responsabilidade de que pode ser feito, eu acompanho, eu sou fascinado na obra do Auri Lopes Júnior. De quem? Auri Lopes Júnior. Ele é um mestre hoje em direito. Ele é um cara que ele faz, obrigado. Ele é um cara que ele traz alguns fundamentos muito legais. Ele fala o seguinte, olha, punir é civilizatório. Sim. Não tenha dúvida disso. Agora, quem punir, por que punir e como punir? Aí vamos pensar assim, quem? José está sendo punido. Por quê? Cometeu o crime de roubo. Como? 8 anos de prisão. Ok, isso é civilizatório. Agora, para que isso seja feito de forma correta, você precisa respeitar todo o devido processo legal, que é o que não acontece hoje. Em prol de uma coisa, se eu tenho isso aqui, eu jogo na imprensa, a imprensa a opinião pública vai sair batendo, como fez o cara do avião, como fez com o Pose, vão bater, é mesmo, tem ligação com o tráfico. Então, cara, isso é muito ruim. Eu vou falar de mais um caso que eu acho que, como a gente já conversou aqui sobre alguns casos bem polêmicos das outras vezes também, e eu gosto de quem não tem muita preocupação de agradar a opinião pública. Não, o meu bom direito diz que eu tenho que agradar, eu tenho que lutar pela justiça e não agradar a população em geral. Então a gente não combinou nada disso antes, vamos ver se a opinião é a mesma. Você acompanhou aquele caso do noivo, da noiva, que estavam atravessando a rua e foram atropelados pelo rapaz? Eu vi na internet, vi. Você viu? Vi. Mas não vi a fundo, eu vi o cara, ele foi, tava atravessando, o cara vinha em alta velocidade, ele foi correr, o carro pegou ele, ela ficou e ele foi, e o carro atropelou, isso eu vi. Como você enxergaria esse caso? Como você enxerga, assim, você tem como... A minha é muito difícil, porque assim... Eu vou ver a velocidade, porque a minha, se ele tivesse dentro da velocidade... Não estava dentro da velocidade. Então, acima... Ali não era faixa de pedestre. Mas se ele tinha... Não, olha só, vamos lá. Tá. Se a faixa não é de pedestre e o motorista estava dentro da velocidade, o cara se matou. Não, mas ele estava acima da velocidade. Então, assim, ele assumiu o risco. Tá. Ele assumiu o risco. Em que pese dizer o seguinte, ele assumiu o risco, mas a vítima também não deveria estar ali. Mas se ele estivesse dentro da velocidade, ele teria parado. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, então, rápido. Tá. Um cara assaltou na ponte de Niterói, em cima da ponte ali, lá no Mocanguê, para atravessar para o outro lado para pegar o ônibus, para poder voltar. Ele tinha esquecido alguma coisa em casa, saltou ali. O que ele fez? Inteligentemente, lá dele até o final, e pegar o trem voltando do Rio para cá, ele atravessou a via, a ponte, foi atropelado. Morreu na hora. E aí, queriam discutir sobre isso. Só que quando você bate hoje, o velocímetro trava na velocidade. Travou. Ela estava a 60 por hora. E ele passou na frente do carro dela. Ou seja, ele se matou. Então, a ideia que a gente precisa entender é o seguinte, o contexto, independente, ali não tinha faixa de pedestre, como lá também não tinha faixa de pedestre, mas... Não é porque não tem a faixa que você pode exceder todos os limites do seu carro. Não, a cena mesmo que eu percebo, que me incomodou foi muito da cena, porque é como tá na imagem. Eu achei que o rapaz, não tô culpando a vítima não, mas eu achei que realmente o noivo, que ele foi pra cima do carro, não sei se foi o motoqueiro atrás que passou, mas não sei se ele levou um susto, mas eu achei que ele fez esse movimento. Isso, de alguma forma, isso pode ser usado mesmo estando acima da velocidade? Então, para atenuar, porque lá diz o seguinte, ó, ele pode dizer que a vítima também concorreu pro acidente. Não vai liberar ele, mas vai atenuar a pena dele, não vai agravar mais a pena, porque se ele também não tivesse feito o movimento, ele também não teria sido atropelado. Mas, entendendo que se ele está fora da velocidade, ele vai responder porque ele assume o risco. E fugir nunca, né? Nunca, jamais. A questão é, as pessoas tendem a querer fugir, é óbvio, eu não vou dizer nunca. Exemplo, você comete uma tragédia, Deus me livre e guarde, comete uma tragédia, atropela uma criança, uma mãe grávida, uma pessoa, você tem que sair do local. Mas você tem que sair do local de que forma? Ligando na mesma hora para a emergência, ligando depois para a polícia, comunicando que foi você que você está se dirigindo para a delegacia. Entendi. Porque você está saindo dali só pelo fato de realmente... segurança. É porque isso aí comove muitas pessoas, as pessoas dão uma comoção muito grande, se ele ficar lá ele vai acabar morrendo. Sim. Então, ele vai ser lixado, vai morrer. Então, ele precisa realmente sair do negócio.
Eu falo pro pessoal, cara, o problema é que se você parar para analisar, o direito, se tiver coerência, tu resolve ele. Tem que ter coerência. Esses dias o cara me perguntou assim, cara, tem uma frase célebre que as pessoas falam que direito criminal não é para covarde. Aí eu brinquei, rapaz, mas ele chegou a tomar um susto. Eu falei, não é para covarde, não. Direito penal é para burro. Porque é o seguinte, você quando é bem sucedido, você apontou alguma coisa errada do Estado, o Estado fica com raiva de você. Uhum. Quando você perde a ação, o seu cliente fica com raiva de você. A família deles fica com raiva de você. Ou seja, vai ter sempre um lado, em qualquer processo, um lado que vai estar puto com você. Então, é pra burro, bicho. Não é pra corajoso, não. Porra, só a gente... Gente, eu não querendo ofender os meus colegas, é só uma reflexão de que, realmente, o nosso trabalho, ele nunca é reconhecido. Você quer ver uma coisa? Eu vou pro tribunal do júri. A condenação é a justiça. Se eu consigo absorver, não foi feita justiça. Verdade. Que maluquice é essa? Ou seja, então a gente está sempre desagradando alguma parte. Eu tive alguns casos de repercussão e aí me perguntaram assim, cara, você não tem medo de pegar esses caras para trabalhar, não? Você não tem medo deles, não? Eu falei, cara, se eu disser para você que eu nunca fui ameaçado, Rodrigo, eu nunca fui ameaçado por cliente nenhum, mas pelo Estado várias vezes. Como assim? Como assim? Você pega um policial que faz uma prisão ilegal. E aí você vai lá, derruba aquela prisão e pede para responsabilizar o policial. Aí ele vai instaurar o PAD contra ele na corregedoria, pede para responder disciplinarmente. Depois ele é expulso. Ele te ama? Não. E aí? Você tá na linha dele. Eu tô na linha dele, não é verdade? Então, assim, recorrentemente, quando eu tenho sucesso na minha profissão hoje... Você gera um problema. Eu gero um problema. Querendo ou não, não é nada pessoal não, tá? Entendi. Mas é porque, infelizmente, eu acabo gerando um problema. Claro. Um desconforto. Claro. Exemplo... O Dr. Jefferson é um grande delegado de polícia, como eu te falei. Eles combatem mesmo lá, eles estão à linha de frente. Cara, eu sou da linhagem da polícia. Meu pai era policial, meus irmãos policiais, primos, tios. Então, assim, cara, eu sou de uma linhagem que pertence à força. Mas tu acha que ele vai ficar feliz se eu derrubar uma decisão dele? Demonstrando que ele houve um erro flagrante? Vai criar um problema. E se eu disser pra você, olha que coisa de louco, tá? Que ele pode ter sido traído pelos agentes dele. Como assim? Como assim? Na portaria do caso do Matheus, tá, que ele botou lá, que o Matheus foi colocado o RIF dele. Quem é que. Lembra que eu te falei que quem começou o RO de ofício foi o delegado? Foi o Dr. Jefferson? Ele começou lá o RO? Tá. Também não te falei que foi ele que fez a portaria pedindo para solicitar o RIF das pessoas que estavam ali elencadas, pessoas físicas e jurídicas, e o nome do Matheus não estava ali? Se ele quisesse, ele não teria colocado o nome do Matheus também? Claro. Ou seja, não estava ali o nome do Matheus. Então, pode não ter partido dele. 6 dias depois, quando veio a resposta daquilo que ele solicitou, veio junto do Matheus. Alguém pode ter botado... Claro que foi isso que aconteceu. E aí ele ficou vendido, porque ele não vai ficar olhando o procedimento. Ele dá uma continuidade do procedimento. Então, chegou aqui, próxima fase é tal, próxima fase é tal, e assim vai, daqui a pouquinho o negócio fica desse tamanho, como ficou lá quase 2.000 páginas, mandando para o judiciário, ele já não sabe mais... Quem solicitou, porque ele não vai ficar ali, ó. Confere aqui, bate comigo. Você pediu 16, tinham 16 nomes. Agora veio 17. Ele não vai. Veio 18. Ele não vai ver isso. Então, porque não faz sentido. Se ele está começando agora do zero e já está indicando quais são os alvos, por que ele não indicou os dois, se ele achava a Vivi Lógico, e o Matheus? Pra se prejudicar? Então, assim, ele não ia fazer isso nunca, porque ele sabe que isso é ilegal, porque ele estudou direito. Então... E o cara lá não. Já fazendo a defesa da autoridade policial... Boa. Que deveria, infelizmente, isso nós chamamos de culpa em vigilando, ele deveria estar vigiando justamente os longamanas, aquelas pessoas que cercam ele, nós chamamos de longamanas os assistentes da polícia, ou igual oficial de justiça para o juiz, ele deveria estar ali, ó, acompanhando de perto o trabalho, e normalmente não dá, até pela quantidade de trabalho que esses homens têm na delegacia, toda hora é uma ocorrência diferente, ele pode ter sido levado a erro. Eu vou te falar, não muito raro, advogados pedem dinheiro para as vítimas em nome de um desembargador, em nome de um juiz, em nome de um delegado de polícia. Sim. Ele pede dinheiro dizendo o seguinte, olha, eu preciso que você me dê esse dinheiro aqui, porque o juiz só vai fazer se você fizer assim. Chega lá, o juiz nem sabe. E aí, sabe quando dá errado? Quando o juiz, ele fala uma coisa que o juiz vai fazer, o juiz faz outra. Aí a família vai lá... Eu dei dinheiro pra ele. Eu dei dinheiro pra esse safado, como é que ele fez isso? Eu vou botar a boca no trombone. Aí bota a boca no trombone. Aí o safado era honesto, não sabia de nada. Quem estava sendo desonesto era o advogado. Então, assim, você percebe, então, como é que a coisa funciona? Então, hoje, eu não vou chegar aqui sem sangue dizer pra você que o Dr. Jefferson está errado, porque ele... Não, olha só.
Ele deveria ter acompanhado o inquérito policial. Esse inquérito tem vícios, nulidades ali absolutas, vícios insanáveis, que a gente está justamente arguindo. Infelizmente, ele é autoridade policial, então ele precisa responder sobre os seus comandados. Da mesma forma que eu não posso dizer aqui que o chefe da Polícia Civil lá, o Cury, ele foi errado em divulgar um sigilo, quebrar um sigilo de um inquérito. Isso está totalmente errado. Isso eu afirmo, está errado, porque o inquérito ele é sigiloso, a não ser que venha a mudar hoje, porque até ontem ele continuava sendo sigiloso. Então, ele estava errado, foi um show midiático, mas é um grande delegado também, um grande policial, tem várias honrarias na sua carreira, mas a gente não pode, como eu te falei, a gente não pode começar um negócio errado sabendo que lá na frente a prova ilícita ela vai sair, ela vai cair em algum lugar, em algum momento vai pegar um advogado que vai ter um pouco mais de atenção como que eu tive nesse procedimento e vai identificar todas as ilegalidades e vai jogar isso na mídia depois com o resultado do juiz. Aí o que vai acontecer? Fica manchada a carreira deles. Está atrapalhando o próprio trabalho deles. Vai achar que eles viviam na sacanagem, que eles vinham na armação. E, na verdade, eles foram induzidos a erro. Tanto o chefe de polícia, ele vem com base das informações... Lógico, da equipe dele. Da equipe do delegado que instaurou. E o delegado está com as informações da equipe que fez. Lógico. Se o erro sai daqui, contamina todos os outros. É o tabelião que responde uma ação por falsidade de um documento que foi lavrado no cartório dele, mas quem fez foi o escrevente. E ele confiava, só assina porque o escrevente é. Então, assim... Vai responder? Vai. O Estado vai responder, vai pagar a indenização pelo aquele erro, mas o tabelião mesmo, na pessoa física, ele não tinha essa índole. Como eu também tenho certeza que esses delegados que compõem a cúpula também não têm essa índole de fazer mal a ninguém. Boa. Mas, com mais agentes juntos, ou por erro muito grave, ou por desídia, ou por maldade. Por maldade. Foram colocados lá os nomes dos dois, sem eles pertencerem alvos desse inquérito policial. Agora eu tenho mais 2 casos aqui, a gente estourou o tempo, como sempre, quando você vem aqui a gente estoura o tempo. Tem 2 casos interessantes assim, rápidos. Primeiro e segundo, é o seguinte... Aquele caso do bebê reborn, você viu? Vi, quando o cara bateu. O cara passou e bateu. Numa situação, eu quero duas coisas. Até que esse cara pode responder. E outra, se eu sou o pai, eu posso espancar esse cara e vai ser legítima defesa? Vamos lá. Lesão corporal. Ali, ele vai responder por lesão corporal. A questão é, antes de entrar no que eles vão definir ali, vamos pensar assim, gente, a população está ficando adoecida. Porque você criar um boneco como se fosse filho, mas vamos pensar assim, o boneco é coisa, objeto. Eu tenho meu cachorro como filho. O cachorro no Código Civil, ele é coisa também. Então, eu não quero que ninguém chute meu cachorro. Sim. Então, meu celular, dá um tapa no meu celular. Então, assim, vamos parar para pensar o seguinte. A população está doente, mas está mais doente ainda quem quer agir dessa forma. Isso aí. Vamos pensar assim, ele deu um tapa numa criança de 4 meses. Lesão corporal. Se naquele momento que ele deu tapa, o pai revidasse, ok, injusta agressão, repelida, parou. Deu um soco nele somente, acabou. Deu mais de 50 socos nele e passou o processo. A legítima defesa... 40 pode? Não pode. Quantos que pode? 1 para cessar... Não, detalhe. 2, enquanto ele não cessar a injusta agressão. Não é só raiva, você não está se vingando. Então vamos lá. 1 não dá, doutor. Vamos pensar assim? Não. Aqui, vamos pensar assim. Eu estou te atacando. Tá. Enquanto eu estiver te atacando, você pode se defender. Eu parei, você tem que cessar também. Pô, aí é brincadeira. Está na lei, então muda a lei. Tem que mudar essa lei. Mas a lei está aí. Então, assim... Vamos parar para imaginar isso. Ele não está em regime de defesa, aí é vingança. Ou então ele vai para casa, ela vai para casa, mostra para o marido volta, vai lá e mete a porrada do cara. Vingança. Não pode? Não, ele vai responder por lesão corporal. Então, assim, entende que a coisa, realmente, a lei é feita desta forma? Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar 2 casos para você entender, e esse caso aí foi, gritante. Qualquer um de nós poderíamos ter cometido esse crime, porque nós temos um problema muito sério, nós somos potencial criminosos todos os dias. Lógico. Desde o dia que você sai de casa, você acordou, chamou um cara de filha da puta, o cara deu uma fechada, você cometeu um crime. Vamos pensar assim agora, tá? Eu, criança, eu ia pra delegacia, minha mãe levava as comida pro meu pai, que estava de plantão, e a gente ficava brincando lá, eu e meu irmão. E aí aconteceu o quê? Tinha um cara que eu chegava lá, a carceragem ainda era na Polícia Civil. Tinha um cara que só ficava sentado o tempo todo, apático, sabe aquele cara assim, sabe, largado assim na cela. E eu falei, pai, que esse cara fica assim? Meu pai era carcereiro na época. Que esse cara fica assim o tempo todo? Aí, passeio legal também para levar você. Aquele cara ali é o que todos nós poderíamos ser. E estar ali do mesmo jeito. O que é isso? Ele é homem, chefe de família. Como assim, pai? Qual foi o crime dele? A filha dele namorava um cara que ele não gostava. Esse rapaz brigou com a filha, deu um soco na cara dela. Fechou o olho dela. Ela chegou em casa. A mãe dela, vendo aquilo, fez o quê? Pegou ela por debaixo do braço, foi direto na casa do rapaz. O rapaz veio para falar com ela, agredindo o rapaz. Desceu o pai do rapaz e o rapaz meteu a porrada nela. Agora são as 2.
Já viu a tragédia, né? Voltaram para casa e ligaram pro marido. Mas chegou em casa e viu a mulher e a filha arrebentadas. O que a lei diz? Vamos para a delegacia, fazer o registro de ocorrência e lesão corporal. O que o sangue diz e o homem? Vou resolver. Vou resolver. Passou a mão no oitão, foi lá. Deu um tiro no filho e no velho. O velho ficou paraplégico, o filho ficou cego. Tomou 25 anos. A filha dele casou com um rapaz. Ah, não é verdade. A mulher dele largou ele. Ele toma remédio, que o dia que ele sair vai matar a mulher e a filha. Chocou, né? Chocou, né? Porque podia ser você, né? Claro. Podia ser você, né? Claro, né? Chocou, né? Então, assim, você percebe a gravidade da conduta, como é que as pessoas saem de uma pessoa boa para uma pessoa ruim rápido e estoura a vida. Mas a lei diz o quê? Que ele tinha que ir para a delegacia. Entendi. Ele fazia lá o registro de ocorrência, processavam eles criminalmente, processavam civilmente pedindo indenização, mas não poderia fazer a vingança com as próprias mãos, que é o que o pessoal faz hoje. Parecido com o que aconteceu, então, muito parecido com o que aconteceu lá no Paraná. Foi Paraná ou Santa Catarina, daquele cara lá do jogador? Que o cara pegou a mulher na cama com o jogador, ele matou. Foi. E agora a mulher já saiu, Sim. tá com outro cara Sim. e ele tá lá. Agora ele até quer mudar a versão dele, agora já era, Agora né? já era, porque tá conseguindo se vingar dela. Porque ele tinha combinado agora de É. segurar tudo e ficou É. agora... Agora a mulher já tá aqui fora, porra, toda gostosa. Você tem uma noção? Teve um caso emblemático agora em Niterói. Que merda. Há pouco tempo, uns 2, 3 meses atrás, um morador de rua adentrou a casa de um cara que é bancário, lá em Santa Rosa. 3 da manhã, o cara entrou para furtar. Tá. Viciado, para furtar. E agora já tinha entrado outras vezes lá também, tá? E aí, pegando as coisas, tentou acessar o segundo andar, onde estava a família. O cara, o morador, escondido, ele nem viu o morador. O morador escondido, o cara não viu ele. Quando ele passou, o cara, pau, matou. Boa. E aí todo mundo, pô, ele agiu em legítima defesa. E aí eu escrevi um artigo para o Juiz Brasil, explicando exatamente isso, que é para tomar cuidado com esse negócio de legítima defesa, porque não existe legítima defesa de patrimônio. A legítima defesa é da pessoa. Ele ali não estava em legítima defesa, o cara sequer agrediu ele. Ah, mas ele violou a casa do cara 3 da manhã. É outra história. Então eu vou te dar um exemplo. O que hoje o Código Penal fala no artigo 25? Legítima defesa sua ou de outrem, de pessoas, tá? Se estiver sendo molestado, presta a ser molestado. No caso dele ali, ele não foi molestado por ninguém. O cara estava pegando, furtando as coisas, estava procurando bens para furtar. Mas quando encontrasse ele? Não, vamos lá. E aí, então... Mas se o cara encontra ele e parte para cima dele, ele passa a estar agora em segundo plano em legítima defesa. Aí sim ele passa em legítima defesa. Enquanto o cara não encontrar ele, não estiver agredindo ele, não tem legítima defesa nenhuma. É o cara que chuta o portão da sua casa e quer invadir. Ele não está. Se você atirar nele, você não tem legítima defesa. Você pode atirar nele? Pode usar de violência. Mas você não pode dizer que está legítima defesa. Por quê? O Código Civil diz sobre o desforço possessório. E eu provo que não tem legítima defesa de patrimônio, que inclusive existe no Senado, projeto de lei, tramitando, para incluir lá no artigo 25, legítima defesa da posse, uso de força letal pelo proprietário. Se o cara entrar, ele matar. Pode usar. Ou seja, porque não tem. E aí, quando não tem, o direito tem que ser resolvido de alguma forma. Nós chamamos de diálogos das fontes. Então, você faz o quê? O que protege o patrimônio? Direito civil. Aí você vai no artigo 1210. O artigo 1210 diz que o possuidor tem direito de permanecer na posse mansa e pacífica e de usar de esforço possessório imediato, de usar de violência imediata para se manter na posse. Violência. A palavra violência, jogar um copo, dar um tiro, uma facada, violência. Na legítima defesa, de forma moderada. O que é moderado? Segurar... Você está desarmado, eu não posso usar minha arma. Forma moderada. Ou seja, agora, no desforço possessório, o cara não invadiu a casa dele? Estava no desforço possessório imediato, pô. Usou de violência para conter aquela justa agressão, da justa invasão. Entendi. Então, ele está no Código Civil, nem criminal é. Então, aí, tinha o pessoal me criticando, rapaz, o hater, ele nem entende a história. É que fica quente aqui. E quer te bater. Aí eu pergunto pro cara assim, tá bom, você não explica pro teu cliente que você vai colocar ele no tribunal do júri, porque para você dizer que é legítima defesa tem que ir pro tribunal do júri, que se a juíza pronunciar ele, vai ter que ir para 7 jurados reconhecerem se ele estava ou não em legítima defesa. 50% de cada, porque se ele for mal, o advogado for ruim e o motor for bom, ele tomou de 12 a 30 anos. Agora... Diz para ele que a minha tese, ele nem responde a ação penal. É uma ação civil se a parte entender que tem que pedir indenização a ele porque achou que a morte do bandido foi de forma injusta, que vai perder, inclusive, a ação. Então, assim, a minha resolve. Só que desforço possessório por ele não conhecer a palavra é mais bonito legítima defesa. Caraca, que loucura. Então... Tem mais duas aqui, mais duas. Prometo que eu vou te segurar mais não. Já estamos estouradaço do tempo. Vamos lá. A primeira é uma pessoal, tá?
Como que a gente Não faz... cometeu crime não, né? Não, mas eu tô quase cometendo crime. Essa eu vou fazer até olhando pra cá. Esse pessoal que pega cortes nossos, pega cortes de produtor de conteúdo, a gente tá aqui, trabalha, tem um estúdio, produz conteúdo, a gente pega o conteúdo, viralizou com os seus, viralizam sempre, e aí o cara vai, tem atrás aí da sua imagem, tem um letreiro com o meu nome, que é justamente para poder marcar. Ele apaga a imagem e usa O cara apaga aquilo ali, usa na rede social dele, aí eu vou e reclamo com a rede social, Ele deveria, na verdade, colocar, inclusive, menção do seu programa para você, exatamente. te marcar. Não, o cara não me marca, o cara tira aquilo ali. De trás. Porque a marca d'água ninguém coloca. A marca d'água que tá aqui embaixo, eles já tiram mesmo. Mas como o corte é vertical, aí ele tira aquela marca ali atrás. Como a gente pode agir com esses vagabundos? Então, primeiro que a gente deveria... Eu não vou ser leviano de dizer como agir, porque eu deveria ver o que diz a lei. Tá. Que é, exemplo, direito autoral, se aquilo ali é protegido pelo direito autoral do seu trabalho, a produção do seu trabalho, do seu intelecto, eu preciso realmente aprofundar para poder ver. Tá. Assim fica... Genérico. Mas acredito que você possa ter algum mecanismo de poder resolver a situação, porque já aconteceu, exemplo, a Globo fez a Netflix, fez lá o programa daquela menina, Flor de Lis, série Netflix. Só que detalhe, as entrevistas. pegaram todas as entrevistas, tudo do portal do Gida, do Judião, Fábio Judião. Pegaram desse portal dele e jogaram a imagem mesmo lá e não deram os créditos a ele. Absurdo isso. Então, assim, eles receberam dinheiro e simplesmente ele... usando a imagem dele. Então, nós entramos com uma ação na justiça, dizendo exatamente isso, que a produção dele independente, foi trabalho, tudo, ele ganhou indenização. Então, assim, a questão é, precisamos ver cada caso, mas o direito que eles têm de compartilhar, eles têm sim de compartilhar, mas mencionar quem é o dono do trabalho. Foi isso exatamente que eu falei. Dá o crédito. Aí eu cheguei a falar com uns 2 ou 3, os caras tiraram, de boa, um ficou meio marrento. Então, assim, você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo? Ó, esse corte, eu vou deixar aqui, esse corte pra vocês, que vagabundo que fica roubando o conteúdo nosso. E outra, vou chamar o Dr. Joabes pra me defender nisso daí, botar o Dr. Joabes. Vocês vão ser presos, hein? Tô avisando a vocês, vocês vão ser presos, ficar roubando o corte meu aqui, seus vagabundos. Eu não posso falar que vocês são vagabundos. Posso, que eu tô falando genérico. Quem faz isso é vagabundo safado, porque isso aqui custa muito dinheiro. E quem sentir dor... é culpado, né? Porque se sentir dor, aí existe a exceção da verdade. Olha só, porra. Não falei de você. Eu tô comprovando, você tá falando, então porque você fez mesmo. Então tá tudo certo. E agora, por último, como o senhor tá vendo essa questão do Dr. Bretas? Porque eu não entendi muito bem. Ele virou agora aposentado. Ele não é mais juiz. Isso. Ele agora não pode mais fazer nada. Ele só é um aposentado Então, tipo meu avô. Vamos lá. Ele foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ. Tá. Pelas ilegalidades cometidas na Lava Jato, segundo processo que eu não vi, mas foi esse motivo. E quando o juiz é aposentado compulsoriamente, ele recebe lá o salário conjunto salário como juiz e recebe também os que eles tinham lá, os gatilhos que eles têm lá de auxílio terno, todas essas parafernálias. Continua auxílio terno? Continua com tudo. Ele continua recebendo tudo. Ele recebe todos os bônus normal, como se estivesse trabalhando. Reduz um pouco por causa ele tem um percentual de atividade que ele não está fazendo mais, mas recebe o mesmo salário. O que acontece? Não só aposentaram ele, como o PGR agora está pedindo para caçar o dinheiro dele, o salário dele, para tirar dele também todas as vantagens. Ou seja, o salário, todas as vantagens que sejam retiradas. Pior do que isso, Rodrigo. Todo mundo que é juiz, e aí eu falo para as pessoas, tomem cuidado, não maltratem o advogado, nós criamos a jurisprudência, não faça dessa forma. Quando eu chego dentro de uma audiência que o juiz quer ser arbitrário, excelência, calma, a gente não precisa brigar. Até porque eu sei que um dia o senhor vai querer estar na minha posição. E se o senhor me tratar dessa forma, não gostaria de ser tratado da mesma forma de um outro colega. Então, assim, ele quer tirar a carteira dele da ordem para ser advogado. A ordem está colocando ele como pessoa não grata. Ou seja, ele não é bem-vindo à ordem. Ele simplesmente não vai participar, não vai tirar a carteira dele da ordem, não vai ser advogado. Então, assim, é uma pessoa que não persona, né? A pessoa não... aquela pessoa ali não serve para ele. Não persona é isso. Ele não vai ser bem-vindo à ordem dos advogados do Brasil. Então, ele não vai ser advogado. Então, imagina o cara que foi juiz, perde o salário, perde o cargo, perde o salário e perde as vantagens. Quer ser advogado, não pode recomeçar. Mas aí... Por que isso? Mas por que isso? Porque ele violou nos processos... Lembra que eu acabei de falar para você que ele tinha uma história
Porra, cara, o que o Cabral fez, não tenha dúvida, ele foi réu confesso, que ele pegou dinheiro, que ele roubou o Rio de Janeiro, que ele saqueou os cofres do Rio de Janeiro, a gente não tem dúvida nenhuma. Ele foi condenado, mas a todo custo para provar isso se fez várias ilegalidades. Lembra do devido processo legal? Cerceou o direito de defesa de vários advogados, não deu acesso a muita coisa, fez um monte de lambança, e aí quando chega no final, é reconhecido, como aconteceu com ele no caso dele. Ele é um cara sério, o doutor Marcelo, ele é muito sério, um cara inteligentíssimo, um cara que tem uma visão diferenciada do direito, só que, a todo custo, foi certificando todas as ilegalidades, porque não começa nele as ilegalidades não, Rodrigo. Ninguém erra sozinho, o juiz não erra sozinho não, tá? O juiz certifica erro dos outros. Então, ele certificou todos aqueles inquéritos da PGR, tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo que o procurador fazia, ele ia certificando. Então, começava a ser Polícia Federal, passava para a Procuradoria passava para ele e raticava. E aí, quando o advogado chegava, que era um contraditório, que ele queria expor lá as razões da defesa para poder brigar pelo cliente, ele cerceava, ele caçava a palavra, ele não deixava ter acesso, ele simplesmente mantinha a prisão. Então, ele fez todo tipo de atrocidade com um único objetivo. Está provado que ele fez o desvio, que ele realmente saqueou os cofres públicos. Tudo bem. Provado de que forma? Totalmente ilegal. E aí, acontece isso. O cara está na rua, 420 anos de cadeia, vão ser revistas todas as condenações dele. Esse cara provavelmente vai voltar. Vai voltar para o governo. Vai entrar no governo com alguma função, ou seja, ou vai ser eleito alguma coisa, ou vai estar na função trabalhando de alguma forma. Então, assim, você duvida que o Cabral hoje vai voltar? Ele vai voltar, pô. Pra vida pública? Isso aí. Não vai não. Vai voltar, pô. Ele vai voltar, porque vai ser tudo anulado, tudo que for anulado. E aí, você para imaginar o seguinte, polêmicazinha boa essa. Todo mundo fala que é dinheiro. Eu adoro quando as pessoas falam que é dinheiro. Eu não sou de esquerda e nem sou de direita, eu sou neutro. Uhum. Eu sou legalista, tá? E garantista. Eu uso essas duas formas. Tem que estar na lei e sempre preservando o cidadão. Tá. Ok? Você se perguntou por que na Lava Jato, inclusive eu atuei na Lava Jato, por que 90% dos casos, esses grandes casos aí, foram anulados? Ah, eu vou perguntar nada? Eu perguntei, você não tem resposta. Vai morrer, né? Eu vou te responder. Você vai morrer, né? Se você pegar a fundo e não for irresponsável como advogado e ler, você vai ver que todos eles foram anulados pelo procedimento. O procedimento estava errado. E aí anula o processo todo. É o procedimento. Rodrigo, se eu te... Você falou uma vez pra gente isso, que é isso na verdade, pode ter sido até uma estratégia. Quando a gente entra hoje no processo penal, quando eu entro para advogar hoje, primeira coisa que eu quero ver naquele processo, se ele foi feito de forma legal. Eu vou olhar todas as ilegalidades, prova pericial, testemunho, eu vou ver Achou tudo. alguma coisa? Prisão, como é que foi feito, cadeia de custódia, eu vou ver tudo. Eu não vou direto pro centro do bolo ali da questão se ele fez, se ele não fez, não. Eu não quero nem saber se ele fez, se ele não fez naquele momento. Eu quero entender se tudo que está sendo feito, se tiver uma coisinha, uma vírgula errada, acabou o processo. Então, assim, esse é o problema. Porque aí é a vantagem, e eu sempre digo isso para o cliente. Quando você pega um advogado que começa com um inquérito policial, e depois ele vai tramitar no processo até o final, a sua chance de êxito é muito grande. Por quê? Onde que acontecem os erros? Você pega um advogado agora no começo, troca, o cara vem contra a raciocínio, troca, tem uma costura, é uma colcha retalhada, mal retalhada, que ninguém lembra o que primeiro falou. É a mesma forma o judiciário. Vem o policial, o PM, depois vem o policial civil, vem o promotor, aí passa 3, 4 promotores naquela situação, aí vem um juiz. Cara, quando chega para o julgamento, aquilo já se perdeu. Uhum. Aquilo já realmente já se fragmentou de tal forma que vai ficar... alguém ali nesse caminho errou. E aí o advogado, olhando esse caminho, vai entender, percorrendo esse caminho todo de volta, aqui está errado. É a janela que ele vai entrar aí. Ele vai arguir. Aí o pessoal fala, pô, a lei é falha. Não, a lei é falha. A lei é correta. O ser humano quer falha, porque a lei é justa. Se você entender hoje que se você pode punir seguindo todo o procedimento, está resolvido. Eu fiz um caso... Você lembra que eu vim aqui falar sobre um caso de 2 empresários que foram responder por posse ilegal de arma de fogo porque eles compraram uma arma com documento falso? Lá em Rio Bonito. O que aconteceu? 2 empresários contrataram um despachante. O despachante foi lá e deu entrada como CAC para comprar uma tirada esportiva para comprar a arma deles. Ok? A loja tinha que fazer o quê?
emitir nota fiscal Sim. e comunicar a venda. Sim. Só que ela não entrega... Isso não é padaria, você não compra pão. Você tem que fazer o quê? Pegar aquela documentação, Levar pro CAC. ele dá pro cara, o cara leva pro exército e entrega no exército. O exército vai te mandar a autorização de compra. A autorização de compra, ele verifica ali. Aí a loja tem que entrar no sistema do exército. É original. Te libera a compra. Você manda o documento para lá, 15 dias depois, ele conferiu tudo direitinho, ele te libera a entrega. Aí ele vai tirar o CRAF da arma. Aí você vai com o CRAF da arma de entrega, não é automático também não. Ele vai no sistema, olha de novo, CRAF da arma, liberado. Então você percebe que existe uma segurança Processo. muito grande aí, porque vai ter sempre que confirmar aquele documento. Então não tem como... Imagina, se eu te dar um documento falso, você vai confirmar... Eu ver que Já foi. Já é falso, eu não vou conseguir levar. O meu cliente comprou a arma, levou para casa. 35 dias depois, a polícia mete o pé na porta dele. Por quê? Chamam ele na loja, pede para ele levar a arma. Ele é armado para a loja. Ele não levou, não tem porte, não levou a arma para a loja. Chegando na hora, deram voz de prisão a ele, prisão em flagrante. Porte legal de arma de fogo. Cadê a arma? Mas não estava nem portando. Cadê a arma? E eles escreveram isso. Que é o pior. Cadê a arma? A arma tá na minha casa. Vamos lá pegar. Foram na casa do cara pegar a arma. Saí mandado. E aí? Como é que isso subsiste? Aí pior. Que como era um crime contra o Exército, quem é competência era federal, não era estadual. Pior ainda. Quem fez isso foi a delegacia da Roubos e Furtos daqui da capital. Não a de Rio Bonito. Então, você começa a perceber. Processo errado. Pior do que isso. A loja tinha alguém, com certeza, macumunada com um despachante. Que deu o caso. Não, com um despachante. Porque, mesmo que eu torno a te falar, qualquer um que chega lá e entregar o documento para eles, eles vão ter que verificar sempre no computador do Exército se aquele documento é original. Se eles não conferiram isso, alguma coisa está de errado na loja. Porque na hora da compra não poderia ter sido, muito menos na hora da entrega. Agora, faz todo esse procedimento. Aí eu pedi a nulidade de todo ato. E aí o juiz vai e diz que está tudo anulado porque a prova foi feita de forma errada. Encontraram a arma na casa do cara? Encontraram. O documento que foi usado foi falso? Foi. Mas eu te pergunto, ele pagou 15 mil para o despachante. E todos os documentos dele pessoais foram utilizados. O que foi utilizado de forma fraudulenta foi o documento referente ao Exército Brasileiro, que quem fornecia era o cara que foi saindo do Exército há 8 anos e pegou, quando saiu, levou todos os relatórios, todas as fichas cadastrais do Exército, que eram físicas. Então, qualquer pessoa hoje poderia cair naquele golpe. Eu mesmo sou CAC, peguei quem tirou a minha foi a despachante, a Valéria, muito séria, mas ela tirou, todos os meus documentos entreguei na mão dela, fez a mesma coisa, fez todo o procedimento, me entregou, e se fosse falso? Ia sobrar para você. Cadê o dolo aí? Comprovado de que ele sabia que era falso porque ele usou o próprio nome. Ele usou o próprio nome. Ele é vítima, né? Ele é vítima no negócio. Mas deram essa chance a ele? Não. Prenderam ele em flagrante, colocaram a cara na televisão. Humilharam invadiram a casa do cara sem negócio, humilharam o cara na delegacia, botaram a reportagem atrás. Tudo esse show midiático que você está vendo aí, esse show de horrores. Aí eu te pergunto, como é que termina isso? Você pede para trancar a ação penal e punir quem fez isso de errado. Porque deveria ter feito certo. Como termina isso? Vamos terminar mais esse papo aqui, mas é sempre uma aula. Mais uma vez, obrigado. É sempre uma aula. Eu sempre falo, assim, os conteúdos sempre vão muito legais. Você quer um advogado e primeira coisa, responde, o cara que responde a gente. Então, assim, é uma autoridade no assunto e um cara sério que a gente acompanha muito, um profissional realmente. Mais uma vez, obrigado pela confiança. E hoje, né, estamos gravando o programa agora, deve ser meio-dia mais ou menos. Meio-dia e pouca. Está indo ao ar hoje, segunda-feira, dia 9 de junho. E eu sei que se a gente marcar daqui a 2 meses, a gente vai ter muito assunto. A casa está sempre aberta. Te agradeço muito pela sua oportunidade. Você é um cara fantástico. Obrigado. Dizer para os ouvintes, para todo mundo que segue aqui o canal, todo mundo que vê essa entrevista depois, que eu sou um advogado criminalista raiz. Realmente defendo o direito. Esse papo de dizer que defendo o direito de bandido, que eu arrumo brechazinha, não. Punir, como eu te falei, é civilizatório. Tem que saber quem punir, por que punir e como punir. Não se pode a qualquer preço, em busca de uma verdade, violar todos os direitos que todos nós conseguimos as duras penas dos nossos antepassados. É somente isso. Muito obrigado. E hoje, mais uma vez, o dia que está indo ao ar o programa, a gente vai assistir, vocês vão assistir qualquer momento da sua vida. Inclusive, hoje está acontecendo, começando a acontecer, ou está no meio de um processo de um julgamento aí, em que querem, aí não é a palavra dele, é a palavra minha, Rodrigo Mandarini, querem punir a todo custo. Eu acho que o direito está sendo, nesse momento, vítima
de pessoas que querem usá-lo de qualquer forma, para punir de qualquer forma. Espero eu, de coração, aliás, espero eu e esperamos milhões de pessoas no país que o direito seja respeitado e que as punições não sejam a qualquer custo, por pura convicção política, por puro lado político. Vocês sabem do que a gente está falando. E aí eu volto a dizer, o Dr. Joab não tem absolutamente nada com isso. Rodrigo Mandarini que está falando. Eu acho que o direito, a punição deve ser justa para qualquer um, independentemente de cor, de credo, se toca funk, se gosta de gospel, tem que ser punido, desde que seja culpado. Beleza? Gente, muito, 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 muito obrigado. Você que ficou aqui até agora. Aliás, hoje eu acho que você também deve pedir muito obrigado pra gente, porque foi uma aula, né? Então, ó, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações. Paladari, tô chegando aí, ou tô aí assistindo naquela televisão bonita que vocês têm. Ok? Gente, muito obrigado. Semana começando, que seja uma semana maravilhosa pra todo mundo, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Fui. Eu amo vocês.